Educadora, vem nessa onda. Educadora, vem. Abra um sorriso, solte o grito da garganta. Nos quatro cantos do país, vem com a gente, com a educadora. É um novo tempo pra sonhar, basta você só acreditar. De mãos dadas vamos juntos. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. A felicidade espera por você. Basta uma atitude, você pode crer. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Olhar pra frente é a solução. Juntos somos mais fortes, bate coração. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem você também, educadora. Muito mais que rádio. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Educadora. A partir de agora, na Educadora, programa Bastidores, com Nani Camargo e Renata Reis. Olha, hoje eu estou empolgada com o programa Bastidores. Renata Reis, já vou te dar boa noite. Oi, Nani, boa noite. Porque eu sei que o papo vai ser bom. Primeiro, que a gente vai falar de política, que é o que a gente gosta e é o que a gente adora. E a finalidade desse programa. É o foco do programa, exatamente. Mas, assim, você falou bem. Você disse que está empolgada e eu digo mais. Eu digo que eu estou me sentindo literalmente em casa, viu, Nani? A gente está bem saudosista aqui, nesses Pois 15 é. minutos antes de começar o programa, né? Nós estamos aqui revendo amigos, falando de jornalismo, que é a nossa vida. Exatamente. E política, podemos já falar quem são os nossos convidados então da noite? Eu Não tô vamos perder empolgada tempo. primeiro porque a gente vai falar sobre a corrida eleitoral deste ano e segundo por conta dos entrevistados, Renata. Exatamente. Os nossos entrevistados de hoje, e você aí de casa já pode mandar o seu recadinho, mande sua pergunta, mande seu comentário. Nós vamos falar sobre a mais recente pesquisa de intenção de votos aos presidenciáveis, mas antes, aqui ao meu lado, jornalista Antônio Cláudio Bontorim, jornalista Érica Samara da Silva Morente e o jornalista Rodrigo Psitelli, que todos nos deram a honra de estar aqui no estúdio, né, Nani? Com certeza. Eu falei que a gente estava matando saudade porque eles chegaram um pouquinho antes, então a gente estava relembrando de fatos históricos envolvendo Limeira, de coberturas que todos nós fizemos juntos. Afinal, né, todos aqui fizeram a carreira em Limeira. O Rodrigo tá fora, né, mas tá sempre aqui. Então vamos começar com o Cláudio. Fora de Limeira, Fora né? de Limeira, Dentro claro. do jornalismo Exatamente. ainda. Então, antes da gente começar esse bate-papo, seria legal que vocês se apresentassem, né, e o que estão fazendo hoje. Cláudio, vamos lá. Boa noite. Boa noite, Nani. Boa noite, Renata. Rodrigo, a quem faz tempo que eu não vejo. Érica, que conversamos sempre, né? Atualmente sou editor e diretor do jornal Tribuna de Limeira, né? Que nós somos em 3 lá, 3 sócios, e eu sou um dos diretores e o editor principal na área de jornalismo. E nos veículos de Limeira, já passou por Jornal de Limeira? Jornal de Limeira, Gazeta de Limeira, Tribuna de Limeira da década de 80, Revista Pauta da década de 80. Esses dias aí. Logo ali, ô Cláudio. Jornal Folha da Cidade, um jornal que eu criei pro
para o ex-prefeito e ex-deputado Valdemar Matos Silveira, Memal. o Memal. A tribuna na segunda fase dela e agora a tribuna de Limeira. Muito bem. E você, E a Érica? Gazeta. A Gazeta de Nos Limeira? últimos 9 anos, de 2006 a 2015. Você vê por aí que tem pouca história tem para contar. bagagem, aqui, né, gente? Tem Pouquíssima bagagem. história para contar, não é, Cláudia? Um pouco. Érica, boa noite. Boa noite, Nani. Boa noite, Renata, Cláudio, Rodrigo. Boa noite aos ouvintes, internautas Aos também. ouvintes, eu esqueci. Dos lembrando, ouvintes, exatamente. é bom, E o pessoal tá bom. te assistindo ali Eu também, olha sei. ali, Cláudio. E aos espectadores também que estão ao vivo. Porque a Educadora está em Exatamente. todas as plataformas digitais, no YouTube pelo educadora.tv, no WhatsApp 992225124, manda o seu recadinho. E se você preferir, estamos também ao vivo pelo Facebook. E, gente, tem o radinho convencional também, o telefone, viu? Ninguém Aplicativo. usa mais, mas se você quiser ligar e falar com a gente ao vivo, também estamos aqui. E aí, Érica? Aliás, é uma honra, né? Eu estou há mais de 1 ano e meio fora do jornalismo diário. Mas tá. Mas, tá Nunca na deixa veia, de ser Nunca jornalista, deixa, né? até porque eu estou na Câmara Municipal, assessorando um vereador, então a gente trabalha com assessora o jornalismo. vereador Marcelo Rossi, né? Isso, e política ao mesmo tempo. Então a gente não deixa de respirar a política. É claro que agora do outro lado do balcão, mas assim, nunca sem perder, né, esse viés, assim, que tá na veia da gente. Aliás, né, vocês estavam falando em nostalgia e tal, realmente bateu uma saudade enorme, né? Porque o Cláudio foi nosso chefe, né, Renata? Foi nosso chefe na Gazeta. O Rodrigo foi o meu chefe. Com todo respeito, apelidado de Bombom, mas por causa de Bom Torim. Sim. Bom Torim, Cláudio. Quando eu e a Renata éramos novinhas e tal, a gente brincava bastante, até pra fazer aquele, né, dar o equilíbrio, porque o clima de redação, como nós todos Muito sabemos tenso. aqui, é extremamente tenso. Então é uma honra mesmo. E a Acho que vai redação da ser... Gazeta é uma redação extremamente feminina. Olha. Que É bom, mesmo. né, Renata? Sempre foi, né, Cláudia? era. Sempre foi. Sempre foi. E continua. Continua ainda. Continua Haja permanente. paciência pra aguentar a Eu, mulherada, Cíntia né? Ferreira, Vanessa Osava, TPM é uma Daísa. maravilha, né? Na TPM é uma Então. maravilha. Mas assim, antes de passar a bola, eu quero agradecer muito o convite. Acho que vai ser uma noite, assim, pra gente refletir junto, aprender muito. Muito bom. Muito obrigada mesmo. Rodrigo, boa noite. Citelli. Boa noite, eu tô rindo que a gente vai lembrando as histórias, né? Boa noite a todos da Pode ir Educadora. contando, viu? Eu vou pra poupar tempo, eu vou cumprimentar todos da Educadora, porque aí vale rádio, TV, YouTube. Quero dizer... Bom, primeiro quero agradecer o convite de vocês. Quero dizer que é uma grande honra e um prazer imenso estar aqui revendo todos vocês. Eita, gente boa, hein? Limeira produziu e produz muito profissional com bom, né? certeza, também acho. O duro é fazer a gente parar de falar. Faz 15 minutos que a gente tá Nossa. falando, né? Eu já tô pensando que 1h30 vai ser muito pouco. Só queria corrigir o verbo. Você disse, éramos novinhas? Por que éramos? Ah, gente, ó, Porque o tempo passa e é preciso você não reparou que eu tô ficando loira, É. Rodrigo? Você acha que eu quero, né? Agora, Bondade sua. você falou dessa história de redação feminina. Uma certa época, eu conseguia saber a TPM de cada uma. A Nani era uma das piores. Era Porque ela ficava numa trash. irritação, e ela chegava da rua, e ela não queria escrever, e ela sentava, ela ficava irritada, ela Lavando começava a roupa reclamar. E eu, em dado momento, eu falo assim, Nani, tem matéria pra amanhã. E agora, o que mais eu lembro da Nani, eu falo isso pras pessoas até hoje em São Paulo, eu digo assim, eu não me apresentei, né? Desculpa. Eu trabalhei 12 anos no Jornal de Limeira, foi onde eu fiz a minha formação, eu digo que foi a minha grande escola. Depois saí, fiquei acho que 4 anos na TV Jornal e hoje estou na TV Cultura como repórter lá em São Mora Paulo. em São Paulo Moro também, em São né? Paulo. A Nani, eu digo para as pessoas até hoje, a Nani é a única pessoa que eu conheci na vida que sofria para comer. Aí dava ali 7h30, 8 horas, ela começava assim, eu vou ter que jantar, vai chegar a hora da janta. Aí Não ela, acredito, aí ela Nani. Porque ligava... jornalista come na redação, né, gente? É Isso verdade. acontece, né? Você É, tá lá em na cima do redação, você tá teclado. jantando na frente do computador. Isso acontece. Aí ela ligava e pedia o famoso pão com hambúrguer e Eu queijo. continuo O só só, comendo. chamava É só. É só. O lanche chama só. É E- verdade. Até hoje, só como pão, hambúrguer. E ela é a única pessoa que sofreu pra jantar e que comia lanche toda noite e não engordava. Até hoje. Até hoje. E eu comi o resto do lanche dela. Aí eu deixava as pontinhas e o Rodrigo comia. É verdade. Gente, sensacional, Ai, né? que Sensacional. saudade. Dessa turma que está aqui, realmente, eu acho que eu só não trabalhei diretamente com a Nani, né? É verdade. Com o Porque Rodrigo quando eu no entrei no jornal, Jornal com a de Érica. Limeira, você já não estava mais não, lá, não né, estava Cláudio? mais. É, e eu acredito que eu não trabalhei diretamente com o Rodrigo, né? Diretamente não, mas Mas- tivemos eu em sala nunca de trabalhei aula, com a né? Érica. Verdade, Também, sala de aula. diretamente. Tivemos em Que sala de é, aula. verdade. Eu fui professor da Renata. E Foi eu mesmo. acho que Mas com você a deu Bruna aula no ISCA, Lencioni, nós fomos verdade. também, acho que dar uma palestra. Foi, Você era foi, professor de alguma uma turma do coisa, ISCA. Gente, quanta história. Muita história pra contar. Agora, É. do Cláudio, eu lembro de uma entrevista, foi a entrevista mais difícil na minha vida em Limeira, sabia? Ah, é? Qual foi? Celso Varga.
Olha só. Foram meses e meses de negociações para conseguir falar com ele. Eu me lembro que eu me senti tão feliz o dia que ele conseguiu. Que ele falou que ia nos receber, e não sei porquê, né, Cláudio? Ele era Conta essa história. Não, ele era meio complicado para atender a imprensa, né? Ele é meio arredio, ele não gosta muito de... Um gentleman, mas... de oba-oba, essas coisas, né? Ele gosta tem de gente que fazer fica a nos coisa bastidores, dele, fica né? nos bastidores. Ele é uma pessoa de bastidor. Eu não sei se ele continua sendo assim. Mas eu acredito que sim, porque dificilmente você vê o Celso em alguma coluna público, social, né? em público. Você não vê, é muito difícil. Muito bem, 8h11. Vamos começar o bate-papo. A gente fez esse convite porque a gente vai falar, claro, né, do Brasil, da situação em que está o Brasil e dessa eleição aí que a gente pode cravar que com certeza deve ser uma das mais importantes da história, né, devido impeachment, crise política e esses nomes novos aí, né, que estão surgindo e até mesmo o fato do Lula estar aí fora do páreo, mas ainda dentro, né, gente? A gente vai falar muito sobre isso. Então, vamos já começar falando sobre a última pesquisa eleitoral, né, Renata, que o Ibope divulgou. A última de ontem à noite, né, tem aí cerca de 24 horas que a pesquisa foi divulgada e tem o cenário com Lula e o cenário sem Lula. Sem Lula. Bom, só para começar, todo mundo tem certeza, como eu aqui, que o Lula não vai até o final, né, gente? Ele vai ser impugnado. Vocês acreditam nisso? Para mim, eu tenho certeza. Para mim, inclusive, pesquisa com o Lula não tem validade. Porque... mas hoje eu vi uma entrevista na Jovem Pan mesmo, com a CEO do Ibope, porque o Ibope foi muito questionado, né, sobre isso. E aí ela explicou, gente... São ordens do TSE. Exatamente. Ele registrou a candidatura. É isso que eu ia falar. Enquanto ele for candidato, não impugnado, ele continua no páreo. Eu acho que qualquer pessoa em sã consciência... Tanto que assim que foi registrada a candidatura, foi eu acho uma que até chuva de pedidos petista de impugnação. Mais fanático não acredita que ele vai continuar. Vai ser impugnado, né, gente? Isso vai ser impugnado, ele vai deixar a coisa correr com outro candidato, mas ele está formando um novo PT. Um PT que não sei como que vai ser daqui para frente. E há, inclusive, cientistas políticos renomados dizendo que poderá haver um segundo turno entre Alckmin e Haddad. Não sei, mas... tudo é possível. Eu li um articulista falando que ele acredita que, mais uma vez, no segundo turno, vai dar PT vai polarizar. E PSDB. Né? Se eu fosse apostar, eu acho que daria PT, mas não com Alckmin. Então, mas a foto de hoje não é esse cenário, né? Porque pesquisa é foto. Não. Sim, mas é bom considerar, o Cláudio disse sobre a análise de cientistas, e essa é uma análise também, Cláudio, do PT e do PSDB. Quando o presidente Lula fez todo o desenho eleitoral, e saiu dele lá de Curitiba o desenho eleitoral, que culminou inclusive no acerto do Centrão com o Alckmin para afastá-lo do Ciro, e no isolamento do Ciro, a aposta do Lula é que a eleição seria PT-PSDB. E aí ele aposta na força do governo dele. E do lado do PSDB também. No Ninho Tucano, o que se fala o PT está no segundo turno e nós precisamos disputar essa vaga ali com o Bolsonaro, enfim, hoje as pesquisas indicam a Marina, né? Marina e o Bolsonaro. Mas é a leitura dos dois partidos. Inclusive, a pesquisa de ontem me parece que num segundo turno, a única candidata que conseguiria vencer o Bolsonaro seria a Marina. A Marina. Está muito próximo ali na margem. Na verdade, deu um empate técnico ali, né? A possibilidade dele ir para o segundo turno. Renato, vamos trazer os números, então, né? Para quem está nos acompanhando, né? Olha, da pesquisa Ibope, então, que foi registrada no TSE e fala sobre a corrida presidencial. Então, vamos lá. Cenário com Lula. Luiz Inácio Lula da Silva, 37%. Das intenções de voto, Jair Bolsonaro, 18%, Marina Silva, 6%, Ciro Gomes, 5%, Geraldo Alckmin, 5%, Álvaro Dias, 3%, Emael, 1%, Guilherme Boulos, também 1%, Henrique Meirelles, 1%, João Amoedo, 1%, e o restante, 0%, Cabo Daciolo, muito conhecido, né? Ficou muito conhecido na rua. Aliás, no primeiro debate com presidenciáveis. O Google, acho que fez uma pesquisa no dia seguinte, foi o nome mais acessado no Google, né?
Daciolo e a Ursal. E a né? Ursal. Eu também acessei no Google, tá, gente? Eu também acessei. Eu tava assistindo o debate, aí na hora eu já fui pro Google e falei, gente, quem é essa gente, Ursal? mas como assim? Eu não ouvi Ursal, falar né? disso. Isso. Bom, enfim, a Vera também, do PSTU também 0%, João Goulart Filho 0%, brancos e nulos nesse momento 16%, não sabe, não respondeu 6%. É bom dizer que essa pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Estado de São Paulo e é o primeiro levantamento do Ibope realizado depois da oficialização das candidaturas na Justiça Eleitoral. Então, como vocês já falaram um pouco aí desse cenário com o Lula, né? E essas outras porcentagens aí, era o que vocês imaginavam mesmo? Já que você olhou pra mim, Jair Bolsonaro na sequência, Marina, Ciro, Geraldo Alckmin, Álvaro Dias. Já que você olhou para mim, Renata, essa pesquisa, e acho que 1 ou 2 dias antes tinha saído uma da CNT, né? CNT, E lendo um pouco as duas, os números são bastante semelhantes, mas eu consegui vislumbrar um pequeno movimento, não sei se vocês concordam comigo, de aproximação de Alckmin e Ciro. E me surpreende a posição da Marina. Realmente me surpreende, não sei se é um rescaldo Ela tá eleitoral. mais agressiva, né? Porque a Marina é uma candidata que aparece a cada 4 anos e que depois some do debate nacional. Eu não acho Verdade. que ela está mais agressiva, eu acho que ela já apareceu demais já na mídia e ela está conhecida. Então, aqui entre esses nomes aqui, eu acho que, não sei, eu não consigo explicar. Eu achei esse que- momento da Pode ser. Marina. Eu mas... achei que ela ia aparecer com um número um pouco mais elevado do que ela apareceu. Mas será que ela não está em evidência por conta dessa questão do Lula? Ah, Lula sai, Lula não sai, daí quem vai votar no Lula talvez não vai poder votar no Lula. Vai migrar para a Marina, também é uma possibilidade, né? Ela carrega uma aura, né, assim, de... É curioso, assim, das pessoas que eu ouço, que manifestam a intenção de votar nela, falam sempre isso. O fato dela ter... olha, ela é boazinha. Não, mas não Mas conseguem depois não emplaca, expressar né? uma É. proposta prática da Marina que pudesse mudar o país, já que esse é o desejo de todo mundo, né? E eu não sei, eu realmente me surpreendo com a posição da Marina. E talvez ela apareça, assim, esteja em evidência também, porque muitos dizem, não voto no Lula, não voto no PT, não voto também no Bolsonaro. E no PSDB? E no As PSDB. pessoas não se sentem representadas e aí acabam elegendo uma pessoa, né? Imprimem essa indignação em relação a vários candidatos e acabam lembrando da Marina, talvez. Eu acho que o Rodrigo falou uma coisa interessante, que foi a aproximação do Ciro e do Alckmin. 5%. Eles estão os dois. rigorosamente Empatados. dentro do empate técnico. Empatado. O Ciro aparecia muito à frente Muito nas à frente. pesquisas. Exatamente. Mas o Ciro, como o pessoal diz, ele se enforca com a própria língua. Então, eu acho que é efeito disso também. E é tudo muito precoce, né? Eu acho, assim, que todos acho que seremos unânimes em dizer que é uma eleição atípica, que o número de indecisos pode indicar que o jogo está aberto, mas, assim, eu acho que se fosse cravar com uma leitura mais próxima do cenário que nós vimos nessa pesquisa, eu ainda volto na tecla de que Bolsonaro e o candidato do PT seriam aí os nomes mais propensos para o segundo turno. Por que eu falo isso? Quando a gente vê o eleitor que está decidido votar, por exemplo, no Bolsonaro... Já decidiu. Ele já decidiu. Ele não vai recuar. O petista Verdade. também. O petista, O petista também. também. Daí, poxa, mas e a rejeição? A rejeição, o cara que está rejeitando o Bolsonaro, uma boa parcela, ele já está com o voto decidido no PT e vice-versa. Então, sobra um leque de indecisos que, na minha opinião, não sei se vocês concordam com isso, dada a falta de propostas que nós vimos, pelo menos até agora, nos debates, o voto do indeciso, eu acho que ele vai ficar diluído de uma tal maneira que automaticamente vai beneficiar quem já está lá no topo dessa pesquisa. Eu acho que o se único for fator mantido. eu acho que a tua análise faz muito sentido, mas eu acho que o único fator extra que a gente tem que considerar aí é o massacre midiático que o Bolsonaro vai sofrer seguramente a partir do dia 31. É verdade. Sem dúvida. E aí, tem a menor quantos Ele tem dúvida. 9 destes, segundos só no ele horário vai ter eleitoral. naqueles horários picadinhos, que é onde vem as maldades, ele Isso. vai ter, parece, salvo engano, uma inserção a cada 3 dias. Mas daí eu acho que o Cláudio... Contra 12 diárias do PSDB, por exemplo. O Cláudio, que é mais experiente de 14 todos é o todo, nós ele vai aqui. ter no período, 14 é o todo, no total. no total. Acho que As será a inserções primeira eleição. Esporádicas, né? Não podemos esquecer que esse massacre midiático derrubou a Marina na última eleição É verdade. presidencial. Sim, Foi mesmo. Em É uma verdade, semana. é verdade. Em uma Sim, semana. sim. Mas Foi daí mesmo. aquela outra questão, né? Que eu ia até perguntar para o Cláudio. Aliás, é bacana a gente debater aqui, né? Quer dizer, pelo menos das eleições que nós acompanhamos, acho que é a primeira que a gente está botando em dúvida aí a força da propaganda de TV. Será que ela vai influenciar tanto assim?
Olha, a propaganda de TV... Horário eleitoral Horário, gratuito. a propaganda de TV gratuita. Eu não gosto, assim. Não, sim, de sim, assistir, mas eu assim, acho o que ela, formato novo... ela é fundamental Ainda é, para os candidatos que querem se firmar e querem subir na pesquisa. Ela vai ser fundamental para o Ciro, para o Alckmin. Bolsonaro nem tanto, porque ele tem muito pouco. Tempo, A Marina tem muito pouco. E quem seja ou quem for o substituto do Lula, que vai ter um tempo maior também, para aproveitar esse espaço. E esse espaço realmente, ele sempre decide uma eleição. Não sei, por ela ser uma eleição atípica esse ano, por tudo que aconteceu, desde o impeachment da Dilma, eu acho que nós não temos como fazer uma análise assim e cravar. Não dá para cravar. Sabe o que a gente precisa considerar, Cláudio, Érica? O recorte da tecnologia no Brasil. A gente acha que as redes sociais vão exercer tal influência, olhando, por exemplo, a eleição do Obama, etc., olhando o que acontece ao nosso redor. A verdade é que acho que todo mundo aqui já teve a oportunidade de sair de São Paulo. E você sair de São Paulo, nós estamos falando de um outro Brasil. Um outro Brasil. O número de eleitores idosos é alto. Essas pessoas não se informam pela tecnologia. O número de eleitores com acesso à banda larga fora do estado de São Paulo é extremamente restrito. Então nós estamos falando ainda de uma eleição, eu creio, em concordância com o que diz o Cláudio, que vai ser, não chego a dizer decidida, mas em que o horário eleitoral de rádio e TV vai ter muito peso, muito peso. Volto a dizer, na última eleição presidencial, ele decidiu na elevação da Marina, um pouco com o fator da morte lá do Eduardo, e para a derrubada da Marina. E na última eleição, por exemplo, municipal de São Paulo, ele foi decisivo para um candidato que era até então desconhecido, que saiu de 2% na pesquisa e ganhou no primeiro turno, mesmo. com base exclusivamente no horário eleitoral, que era, por sinal, muito bem feito. Claro que ali houve outros fatores. Você teve 2 candidatos que ficaram guerreando, deixaram o terceiro de lado, quando foram ver já era tarde. Mas eu acho que a TV ainda vai exercer grande influência. Com certeza. Não, exerce. Mas essa questão de rede social, eu acho que também exerce. Talvez pelo lado negativo. Fake news, as mentiras, as maldades. Mas daí será que a propaganda eleitoral também vai chegar o momento que ela vai virar aí um jogo de resposta do que se fala mal na rede social? E daí a gente se depara com um eleitorado absurdo, completamente desinteressado no jogo eleitoral. Daí o meu questionamento, até que ponto, neste ano completamente atípico, nós vamos ter essa propaganda eleitoral gratuita da TV tão influente aí na cabeça do eleitor? Realmente é uma dúvida que eu ainda não vai ser influente, sim. Olha, aqui até Aliás, é a aposta da candidatura tucana que ainda está completamente estagnada. Acho que 40% de todo o horário. De todo o horário, 40%. Exato. Muitos comentários. Muitos comentários, mas assim, o Pablo Biasotto, inclusive um abraço ao Pablo, sempre colabora conosco aqui, ele acabou de enviar, Nani. Eu só preciso saber qual a fonte e de quando foi essa pesquisa, mas ele coloca aqui que meios de comunicação utilizados para obter notícias e informações sobre os candidatos. Televisão, 62%. Bate o que o Rodrigo falou. Né? Internet, jornais, canais de notícia e portais, 33%. Internet, blogs e redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, 26%. Rádio, 17%. Jornais e revistas impressos, 17% também. E daí tem outros meios, né? Conversas com parentes, amigos e colegas de trabalho, 10%. Propaganda de partidos políticos, 6%. Reuniões na igreja, 3%. Reuniões de associação de moradores, também 3%. De sindicatos, 2%. Não se mantém informado, 1%. Ou nenhum desses meios, 3%. Eu não sei qual é a fonte, mas acho que faz muito sentido. sentido. Faz sentido. Agora, você tem que considerar, assim, cada formato, às vezes, tem a sua peculiaridade. Os tais debates hoje, que viraram tão desgastados e que quase que não servem pra nada, né? O primeiro debate da Band... demais. Eu fui dormir à meia-noite, porque eu não tinha condições de ficar até Exato, eu parei na última bloco e falei, gente, ou eu durmo ou não trabalho amanhã. Mas assim, eu preferi assistir o jogo do meu Palmeiras. Eu abri mota do jogo. Mas eles valem, assim, por alguma coisa. O debate faz o quê? Sobra o rescaldo de um embate em que alguém vai mal. Então, o primeiro debate teve a história da Val. Surgiu a história da Val, que desgastou muito o Bolsonaro. No segundo, teve o confronto com a Marina, em que ela foi muito bem. Foi mesmo. Então, o debate vale para isso. E serve para surgir os malucos, né? Toda eleição tem os malucos. Então, cada formatinho, né? A TV, o rádio, ele tem lá a tua parcela de influência na história toda. E agora eu queria fazer a pergunta para vocês. Por que é que quando
o eleitor ele é questionado por uma pesquisa. Por que alguém fala, eu voto no Lula, sendo que ele está preso, condenado há mais de 12 anos por corrupção? Os brasileiros ainda são reféns disso? Por que alguém... Eu não estou nem criticando, né? Mas já é sabido que o Lula não vai chegar lá. Por que se fala voto no Lula? Mesmo sabendo que ele está atrás das grades. O que o Lula tem que os outros candidatos não têm? Ele ainda tem... Gente, porque olha, quem estiver ouvindo pode me criticar, não estou defendendo o Lula, mas é fato. Ele ainda tem um carisma que nenhum outro candidato tem. Ele soube aproveitar muito bem o espetáculo da prisão dele. Ele sabe, ele tem uma estratégia definida. Talvez seja o único candidato que tem essa estratégia definida e por isso ele está nessa situação. Agora, esses 37%, né? É porque o nome dele também estava ali, né? Que falam que estimulada. Estimulada, que então isso tem que ser levado Lula, em conta. São aqueles 37% que já votaram em outras vezes e também pensam em votar. E também ainda, talvez uma parte... O voto ao Lula é um voto fiel, né? É um voto fiel, um pouco desinformado, né? Da situação. Mas no momento em que ele sair do cenário... Fala, não, ele não é. A gente também tem essa E eu pesquisa. acho que o PT está torcendo para que seja julgado rapidamente para poder entrar na campanha definitiva, de forma definitiva. Assim que o outro entrar na campanha, aí a história vai ser diferente. Gente, nossa, concordo tudo com o que o Cláudio falou, mas eu acho também que vale ressaltar, além de não surgiu outro líder. E ponto. O PT é refém do Lula, né? Mas não é só petista que vota no Lula. É isso que às vezes é difícil a gente compreender, né? Mesmo. Não é só petista que vota no Lula. O Lula tem o eleitor fiel do partido e tem aquele eleitor invisível, que não aparece ou que você não consegue visualizar o perfil dele. É aquele cara que sabe, com aquele velho discurso, né? Da velha política. Roubou, mas fez. Na época dele, a economia estava boa, eu tinha meu emprego, eu conseguia sair para passear, fazia meu churrasco, fazia minha viagem. Então, eu acho que esse eleitor, que às vezes as pesquisas ou às vezes nas próprias análises a gente parece não enxergar, ignorar, ele tá aí. É o eleitor que às vezes está numa roda e ele não fala que vota no Lula, mas a gente vota. tá no Sudeste, né? Vai lá pro Nordeste, né? Porque às vezes com quem você conversa, as pessoas não têm talvez, essa paixão, né? Porque a gente tá numa região onde o Lula não é, enfim, né? Não tem aquele fanatismo ainda, né? Então... Imagine a hora que isso... Olha, é o maior líder político da segunda metade do século XX. Gostando ou não, indiscutivelmente, é o maior líder político. O que a Erika falou faz todo sentido. É um governo que tem ainda muito rescaldo e, lembrando, o velho assessor do Clinton, né? E a economia. Agora, Nani, o Brasil é um país complexo, né? Pouco antes da eleição da última, eu estive em Salvador. Acho que em maio. Só na cidade de Salvador. E aí eu ouvia lá dos soteropolitanos em que eles iam votar e eles diziam para mim assim que o candidato do PT, que então era o Jacques Wagner, saindo e indicando o atual governador, o Rui Costa, não ganharia nem para a eleição de síndico. Governo do ACM começando na cidade, ACM Neto fazendo uma revolução lá na cidade, a cidade estava realmente muito bonita, ele arrumou todos os pontos turísticos. E eu saí de lá com a convicção de que o PT não tinha mais a menor chance. Abre as urnas e o Rui Costa é eleito. E aí eu fui me informar, o Rui Costa foi eleito, claro, também em Salvador, mas muito com voto do interior. Eu estava em Minas na última eleição presidencial no segundo turno e saí de BH com a sensação de que o Aécio estava eleito. Na verdade, a gente ficou com uma suspeita de que o Aécio estava eleito, porque as pesquisas indicavam a vitória da Dilma. Só que o que a gente via lá, eu estava no bairro do Savassi, que é o bairro Mas Zona o Aécio, Sul. ele perdeu em Minas, Pois né? Então, a Zona Sul. É. Eu estava ali na Zona Sul de Belo Horizonte. E aí a gente saiu da cobertura das 5 da tarde falando assim, esse cara vai ganhar a eleição. E abre a urna, ele perde em Minas Gerais. E aí a gente vai se informar, ele perde no interior, ele perde para os professores, porque ele tinha mexido com os professores. Sim. Agora eu tô falando disso para chegar no Maranhão. Eu tive no Maranhão, a primeira vez que eu fui ao Maranhão, e eu falei assim, eu quero entender por que essas pessoas votam no Sarney. E depois de uma semana no Maranhão, eu vim embora mais confuso do que eu fui. Porque assim, para minha surpresa, todas as pessoas conhecem o Sarney. Todo mundo conhece o Sarney. Todo mundo sabe as maldades que ele fez, a família. Todo mundo falava, não, a gente sabe disso. Mas em quem você vota? Eu voto no Sarney. Qual é a explicação lógica? Só conhece o Sarney? E aí dá para remeter ao Lula isso. E assim, qual é a explicação? Sem nenhuma comparação de um robô, outro é ladrão, não tô falando disso. O Lula ainda, até porque não teve trânsito em julgado da condenação dele. Embora tenham mudado todas as regras aí, mas enfim, efetivamente ele não teve trânsito em julgado da condenação dele.
Mas para dizer o seguinte, no caso do Sarney, eu saí com a suspeita de que aquele velho ditado, que em terra de cego, quem tem um olho é rei. Porque alguns diziam assim, olha, tudo bem, a gente conhece ele, mas os outros não fazem o que ele faz. Então não sei se aquela história que você falou do rouba mais faz ainda... Porque no Maluf isso não colou mais muito, né? O Maluf, talvez, se fosse candidato agora, não sei se elegeria, porque ele tem um eleitorado cativo velhinho, né? Que tá morrendo, eleição Que não foi renovado. Não foi renovado, que não mais topa esse discurso dele. Na última eleição, acho que foram 300 mil votos, alguma coisa assim, não sei quanto ele teria agora. Só que você vê ainda pedaços do país em que isso cola. Ou que não, que é isso. A pessoa, eu já ouvi de amigos meus que são petistas e moram na periferia de São Paulo, falam assim, meu primo estudou, fez uma faculdade. Nunca ninguém na família fez isso. E eu nem acho que isso seja aquele grande... avanço da classe média, né? Da classe C no Mas, governo. Rodrigo, Eu mas acho que isso seja um é grande o que mérito. está mais próximo ali daquela pessoa. Pra Ela aquela conseguiu pessoa fazer aquilo é uma verdade. faculdade. É. Era o sonho eu, da por vida exemplo, dela. tenho- Mudou a vida, né? E remete isso, E eu tenho atribui ao Lula. Eu tenho altíssimos E a pessoa não é questionamentos. petista, é o que ele fez. E eu tenho né? altíssimos Isso. questionamentos da eficácia do ProUni. Que bancou faculdades particulares a rodo, um monte de gente ganhando dinheiro aí, porque eles trocaram o risco da inadimplência pela segurança do dinheiro do governo. Faculdades com cursos muito questionáveis, mas era uma faculdade para quem nunca teve chance. A pessoa se formou. Né? Então, eu não sei, assim, acho que é uma mistura de tudo que a gente está falando aqui. Bom, temos um outro cenário. Um outro cenário. Mas antes, Renata, vamos falar de Medi-Cal? Vamos falar de Medi-Cal. Precisamos falar de Medi-Cal. Exatamente. Nessa semana eu estive, na verdade, na semana passada eu estive na Medi-Cal. Medi-Cal é a nossa parceira, né? Parceira deste programa. E a Medi-Cal tem um espaço, o Espaço Saúde, que é um trabalho paralelo, né, Renata, que acontece ali aos usuários Medi-Cal e que ajuda muito na recuperação do paciente. Você aprende a se alimentar, os idosos também podem ter acesso. É um trabalho sensacional realizado ali no Espaço Saúde, Nani, porque mais do que curar a doença, é preciso prevenir a doença e manter a saúde. É esse o objetivo do Espaço Saúde, né? Ali tem muitos projetos de prevenção, de combate à obesidade, de combate a diversos tipos de doenças. Não é só para quem está doente, não, né? Até mesmo o usuário Medi-Cal, né, que está saudável, mas quer aprimorar a alimentação, pode ter acesso a esse serviço. Né? Exatamente. Você esteve lá, né, na Estive semana lá, passada. Exatamente. E você vai ver agora, então, um pouquinho mais sobre o Espaço Saúde. Olá, pessoal. Estou aqui no Espaço Saúde da Medi-Cal, que é um grande benefício que os usuários recebem, né? Não só os usuários, mas todos os familiares também. Um trabalho muito importante que é focado na saúde e também na alimentação. Estou aqui com a doutora Rosa, que ela é a médica gestora, e também com a Regina, que é a nutricionista, e vão contar como funciona o trabalho realizado aqui. Doutora Rosa, cursos são feitos, como eu disse, não somente para o paciente, mas até mesmo para o usuário da Medi-Cal que está saudável e quer aprender um pouco mais. Dá para trazer idosos e também as crianças, um trabalho muito importante. O nosso enfoque principal é a saúde, né? A nutrição, ela faz base, ela é a base da saúde. Então, a gente entende que deve orientar os nossos usuários a comer bem, não só para manter a saúde ou quando ele já tem alguma doença, a como aquela doença pode ser controlada com uma boa nutrição. Então, para isso, a gente oferece, além do atendimento individual, também alguns cursos que fica uma coisa mais dinâmica, mais lúdica, mais interessante para a gente. Quer dizer, e os cursos são feitos neste espaço, a gente está aqui numa cozinha, um espaço muito alegre, quer dizer, são várias nutricionistas que atuam aí neste trabalho e toda a família pode participar. Sim, sem dúvida, é para todas as idades, né? Desde crianças, nós temos grupos de criança, grupos de adultos, de adolescentes, adultos, de gente com alguma doença, gente sem nenhuma doença. Eu acho até quem pode explicar melhor os tipos de grupos que a gente tem é a Regina. Regina, falando então em relação a esses cursos, a gente pode falar que hoje a alimentação é o grande desafio para as pessoas, né? Muita gente lutando contra a balança, mas não é porque a pessoa é magra que também ela está saudável e que ela sabe comer direito. Então esse também é um dos enfoques aqui. Exatamente. O que é importante que nós estamos reparando que as pessoas estão mais conscientes para esse clique de quero me cuidar mais para chegar numa maturidade com saúde e aproveitar essa maturidade. Então, nossos grupos, eles acontecem a cada 15 dias.
Nós temos encontros no período da manhã, à tarde e à noite. As senhoras que vêm durante o dia, às vezes trazem os netos, né? Quando não dá para eles virem nos grupos individuais, que são mais para as crianças em outros períodos. Nós temos os grupos à noite para quem trabalha. Atualmente são 4 grupos, 2 específicos para quem tem diabetes, dislipidemias, que é o colesterol alto. E temos o grupo que a pessoa, tendo ou não, como a doutora Rosa falou, algum acometimento, ela pode participar para melhorar essa alimentação e prevenir possíveis doenças, né? Entendi. Quer dizer, e tem a parte teórica e também a parte prática. Isso. Então, dentro dessa cozinha, nós fazemos uma preparação fácil, prática, saudável e saborosa. Porque tem cheirinho de comida esse espaço aqui, todo né? mundo acha que para fazer dieta, né, para fazer uma reeducação, precisa comer e o alimento é ruim ou é taxado como não gostoso, vamos dizer assim. E aqui, ao vivo, as pessoas veem a preparação, degustam, experimentam, então ela tem a chance de falar, puxa, em casa eu não faria assim, e ela tira aquele preconceito de falar, tenho que fazer uma comida mais saudável e por isso é ruim. Não é. Dá pra gente comer bem, com qualidade e gostoso, né? E como é que funciona essa parte de inscrição? Tem que ligar, tem que fazer um agendamento, porque com certeza a procura é grande, então vocês têm que ter aí um cronograma de trabalho, né, doutora? A gente tem, a inscrição é feita, quer dizer, para vir aqui aos grupos é espontâneo, é livre demanda. É simplesmente, você pode olhar no site da Medical, você pode ligar aqui e ligar para a Medical e eles transferem para cá e fazem inscrições, saber qual é o dia que tem os tipos de curso e que cursos que a gente que eles né? podem se enquadrar melhor. A gente tem curso também para pessoas que fazem cursos, não, a gente tem ciclos de palestras para quem é atleta e quer saber como comer bem, comer saudável para manter a saúde. Tem para crianças junto com os pais, porque não adianta só ensinar as crianças e não os pais, também é bem interessante. Temos também o apoio a pessoas mais idosas, né? É um pouco diferente. Algumas vêm, quando tem condições, vêm aqui aos cursos que a gente ministra com a cozinha, outras só recebem só orientação em casa ou por telefone, de outras maneiras, mas com essa ideia que a nutrição é fundamental para manter a saúde. Então, é ligar para o Espaço Saúde Medical, entrar em contato com a gente, entrar no site, pode se inscrever através do site, e para atendimento individual, aí é necessário que seja encaminhado pelo médico, mas se for para os grupos, não, é livre demanda. Muito bem, esse então é o Espaço Saúde da Medical, e como a doutora disse, a Regina também, todas as informações no site da operadora Medical, que é parceira do programa Bastidores. É isso aí, Medical. Um abraço a todos os colaboradores da Medical e essa parceria com a doutora Rosa, a Regina, obrigada a Regina também por ter nos recebido e ter esclarecido e passado tantas informações sobre o Espaço Saúde. Nós vamos falar mais vezes, né, Nani? Com certeza. Esse vídeo também nós vamos colocar na nossa página. Então, se você quiser saber mais sobre o Espaço Saúde Medical, na página Bastidores no Facebook. Renata Reis, como é que estão os comentários do programa? Bastante comentários. Você aí participe, interaja conosco, faça seu comentário, faça sua pergunta também. Coloque sua opinião, porque não discorde, concorde, não é, Nani? Exato. O Marcial Gorrido Júnior, ele diz o seguinte: o Rodrigo era editor-chefe do Jornal de Limeira quando fiz parte do Conselho de Leitores. Foi uma das experiências mais legais da minha vida. Depois ele foi cliente assíduo do meu bar. Maior consumidor de Erdinger, assim? Verdade, tudo isso. O Rodrigo é daqueles refinados que gosta de cervejas, né? Marcelo, um grande abraço para você. Olha, foi uma das experiências mais saudáveis que eu participei mesmo, foi esse Conselho de Leitores do jornal, que inclusive influenciou pessoas, né? Tá o nosso companheiro lá, o Denis, que era do Conselho do Jornal de Limeira e foi trabalhar lá na Gazeta. Beleza, faz parte. É verdade. Um abraço para ele e realmente foi uma experiência bem legal. Aliás, Rodrigo, ele diz aqui, ó, e esses dias o Rodrigo passou do meu lado num prédio em Pinheiros, aqui em São Paulo, e não me reconheceu. Desculpa, mas em São Paulo dá pra perdoar, né? Não reconheci mesmo, peço 1000 perdões.
Mas podia ter me chamado. Eu tô esse sempre tele, correndo lá e também não iria imaginar ia te encontrar lá, mas já acontece. Desculpa. Me desculpe mesmo. O Wilson Bardini também aqui participando conosco. Ele diz, eu não sou PT, mas eu nunca vi uma pessoa igual a ele, o Lula. Um líder nato, tem um carisma incrível. O Márcio Burati, o assessor do pastor Newton, né, Nani, na Câmara, ele diz boa noite a todos, um programa ótimo, debater sobre as eleições desse ano, sempre é muito válido, abraço a todos. A Maria Lúcia Bueno Bergantin, ela diz, não conhecia esse espaço saúde da Medical, obrigada meninas pelas informações, nós que agradecemos, viu Maria Lúcia, um beijão. O Wilson Bardini também comenta, hoje vai ter um trio da pesada aí no estúdio. Tem mais comentários, Simone Frasnelli, boa noite Nani e Renata, boa noite Simone. O Braulio do Libertadores do Riso também está participando aqui conosco. O Ricardo Thiago Salati, boa noite, equipe nota 1000. A Mirelle Parron, que conhece o Rodrigo? Conhece? Eu achei que ela estava cuidando do meu filho essa hora. Claro que está, ele deve estar te ouvindo. Ele está com a madrinha, ele está com a Nina. Ah, então tá certo. Um abraço a Mirelle. O André Montanhé também está participando conosco. Um abraço pro André. Abração, O André já esteve aqui com a gente. Pro André, para a dona Senir, para toda a família. O Dito Fornaziero diz boa noite a todos. Vilma Santos, ela diz oi lindas. Então é só para mim, para Nani e para Érica. Viu? Com certeza. Não é para vocês não. O Douglas Marques, ele faz uma pergunta. Alguém de vocês consegue explicar o rombo do FIES? Nossa, que assunto difícil. Financiamento estudantil? Alguém consegue? Não vou me arriscar agora, a dizer, não. Mas o governo mudou as regras, né? E esse rombo As regras ficaram mais rígidas agora, né? Mas a gente pode pesquisar. Eu acho que é melhor pesquisar do que soltar a opinião. Né? Ele ainda diz, fez faculdade e está desempregado. Rosane Cortes também, ela manda um boa noite, galera nota 10, a Valdenice Bispo, Jerônimo Vieira, Marise Mota Conzati, também participando aqui conosco, o Vanderlei Roberto da Silva Jaú, a Ana Pascoaleto Leandro, Márcia Mendes Tibúrcio, Antônio Spongano, a Maire de Fátima Romão dos Santos, o Gilson Araújo também dizendo boa noite. Bom, você pode continuar participando, fazendo seu comentário, sua pergunta, fique à vontade, a gente ainda tem um tempinho aí, até as 9h30, né, Nani? Podia esticar, né? Hoje só jornalista aqui, o papo vai, né? Também um abraço para a Maria Nercília, que está com a gente no WhatsApp, mandando boa noite para todo mundo. A Rosa Barreira está falando, olha, que belo time de vocês, hoje com ótimos reforços. Manda um abraço para a gente. Morente também está fazendo fotos do nosso programa. Conhece ele, Érica? Já ouvi falar, é um fotógrafo. Ele é bom pra caramba, viu? Um abraço, Morente. Um abraço ao Morente também. Participe, você que está aí, pode mandar o seu recadinho. Agora a gente vai falar, Renata Reis, sobre o cenário sem Lula, mas com Fernando Haddad. Exatamente. Que é o vice do Lula. Aliás, acabou de chegar o aviso aqui, uma informação do UOL. TSE intima ex-presidente a apresentar a certidão criminal à Justiça. O bicho vai pegar. É isso, né? É o processo que a gente falou, né? Logo mais, quando der o prazo aí, Lula vai ser impugnado. A certidão criminal, ela faz parte do processo da papelada, né? Da papelada. E quando você acessa a ficha de um candidato, tem várias certidões. E essa certidão criminal é o atestado famoso, atestado de bons antecedentes, na cadeia, né? Puxar a capivara. Mas então, é aquela coisa, né? As pessoas sempre perguntam, né? Mas tá na cadeia, como é que pode? Ou, passou, foi condenar, como é que pode registrar a candidatura? É um direito de todo cidadão. E às vezes culpa a imprensa, né? Enquanto ele não e às vezes for, culpam os próprios jornalistas de divulgar isso. Exato, enquanto ele não for impugnado, ele é candidato. Então, ele tem direito, como ele tem direito a participar também das pesquisas. Então, não tem como. E as pessoas costumam falar muito das pesquisas, mas essa pesquisa é do PT, essa pesquisa é do PSDB. Não, gente. Se as pessoas tomarem um pouco anos anteriores, vão ver que nenhuma das pesquisas eleitorais erraram
quando chegou na hora H do eu voto. comentei isso essa semana aqui na Educadora, né? Justamente isso. Que Bateram sempre. Nossa, as fake news, né? Que nem falar de urna eletrônica. Urna eletrônica é tudo fraudada e pesquisa eleitoral é tudo fraudada. Gente, qual a pesquisa eleitoral do Ibope, do Datafolha, que errou de uma forma São tendências, né? Gente, tem que entender sim. que elas são tendências. O voto ainda é livre, de livre consciência. A pessoa pode mudar até o último Muita segundo. coisa pode acontecer até o dia da eleição. Mas esse mimimi Agora, faz só parte, né, desse momento. Na linha aí de informação, o Cláudio está prestando esse serviço de tratar da pesquisa. Vamos tratar, então, do debate. O Lula tem que aparecer na pesquisa, mas não é possível que participe dos debates, porque também o PT, né, veio tentou, com toda essa de várias história, maneiras, porque né? não, porque se ele não participar, então não vale. E ele cita um artigo da lei eleitoral que, de fato, diz que o candidato que estiver com a candidatura subjúdice poderá participar de todos os atos da campanha. Ponto. Mas ele não trata de candidatos presos. E aí, me parece, já ouvi de juristas isso, que quando você pesa dois direitos, nesse caso, o fato dele ter que de ficar com restrição da sua liberdade pesa mais do que o direito dele de participar de um debate eleitoral. Quando as leis se confrontam, eles né, fazem essa coisa do peso. mas Seria até um certo risco se qualquer pessoa presa em sendo candidato pudesse sair para participar de debates. E pode ser interpretado também como uma maneira de induzir o estratégia, né? eleitoral. O subjúdice, na realidade, significa que a pessoa está com uma pendência. Não fala nada de prisão, ela está com uma pendência legal. Sim. Só isso. Então, com uma pendência legal, se ela está em liberdade, ela tem todo o direito de participar. Agora, está na tendo lei eleitoral. a sua liberdade restrita... Aí é diferente. É diferente, né? Renato, o cenário, então, sem Lula, mas com o Fernando Haddad. Ainda na pesquisa do Ibope. Exatamente. Né? Jair Bolsonaro, 20%. Marina Silva, 12%. Ciro Gomes, 9%. Geraldo Alckmin, 7%. Fernando Haddad, 4%. Álvaro Dias, 3%. Emael, 1%. E daí todos 1%. Guilherme Boulos, Henrique Meirelles, João Amoedo, Cabo Daciolo, a Vera... Lúcia, do PSTU, isso, né? João Goulart Filho, brancos e nulos, 29%. Não sabe, não respondeu, 9%. Então, a gente deve se basear mais ou menos por esse cenário. Hoje, gente, sem começar o horário eleitoral, enfim, né? O cenário... Esse cenário vai mudar muito, vai. né? O Vocês Fernando acham que Haddad vai mudar seguramente vai para as cabeças. Eu acho, não sei vocês. Eu concordo. Eu acho que o Lula, eu acho que ele ele tem ele consegue. Já foi feito um estudo de transferência de votos. Inclusive, eu estava ouvindo ontem um comentário do Kennedy Alencar sobre isso. Que é mais fácil o Haddad ir para as cabeças do que o Alckmin tentar disputar alguma coisa. Ele falou, mas ainda eu acredito que, abre aspas, é bem provável que possa haver no segundo turno um Haddad e Alckmin. As palavras do Kennedy Alencar. Que é um jornalista super gabaritado, né? Exatamente. Não dá para você fazer cravar. Mas também, como que você vai fazer análise se você não emitir sua opinião? Até porque, Cláudio, eu tenho ouvido muito dos cientistas políticos em São Paulo uma manifestação que não é nem que faz sentido, ela é absolutamente verdadeira. Eles dizem assim, essa eleição é diferente de qualquer outra eleição que tenhamos vivido no período da redemocratização. Sim. Logo, fazer qualquer análise olhando para outras eleições será mero risco. Não temos comparativos. Agora, ao mesmo tempo, não é, Érica? É o parâmetro que a gente tem. Ou a gente olha para o passado, ou a gente não tem parâmetro nenhum. E tomando o parâmetro de outras eleições, a gente tem o quê? Peso, nós já falamos aqui do horário eleitoral gratuito. Portanto, o Alckmin leva uma grande vantagem. Peso de palanques, o Alckmin leva uma grande vantagem. Peso do rescaldo e do nome do Lula, logo o Haddad leva uma grande vantagem. Então, de fato, as pessoas que olham com olhos de outras eleições vão enxergar uma tendência de realmente seguir PT, PSDB mais uma vez. Você tem candidatos que, no sentido de aliança, de tempo de TV, de apoio, etc., desidrataram. A Marina está sozinha, praticamente, o próprio Bolsonaro, o Ciro. Então, olhando com olhos de outras eleições... Porque a gente não viu, a gente não percebeu até agora nenhum sinal de crescimento do Bolsonaro. Ele fica entre 18 e 20,
Não sai dali. Ele não explodiu ainda, né? É verdade. E não dá pra dizer É aquele eleitor dele mesmo. E não dá pra dizer que assim, pode né? mudar também. Sim. Explodiu na pré-campanha, né? Aí agora... Que é o efeito russomano. Sim. Boa, Rodrigo, exatamente. Mas quando começar a campanha e ele ser bombardeado, é aquilo que o Rodrigo falou, né? Ele não vai ter muito tempo para responder. E acho que ele vai também se exaltar nas respostas e ele vai se perder, como o Ciro faz na própria língua. No sentido de atrair novos eleitores, né? Quem tá com ele eu acredito vai que até o fim. Faz aquela leitura, né? Estão falando mal, tá dando ibope, né? Hoje aquele fanatismo, né, do Jair Bolsonaro, do candidato. Mas, não, é só para... Eu acho também que vai ser aquela eleição, exemplo do que nós vimos nas eleições municipais, a título de curiosidade, na última eleição, o número de eleitores que não compareceu à urna, que votou em branco, que anulou, que perdeu, que não quis votar, ele foi maior do que o número que elegeu o atual prefeito de Limeira. Exato. Então, eu acho que isso tende, óbvio, né? Que nós estamos aqui... Vocês acham que vai ter muito voto em branco? Eu acho que Os chamados isso votos de a acontecer protesto? no cenário Vocês nacional. Eu acho que vai ter muita abstenência. Eu acho que muita gente... Desculpa, Abstenção. Abstinência, eu que estou em abstinência. Acho que vai ter muita abstenção. Mas sabe que eu já ouvi analistas dizer isso, que a gente olha para esses números sempre com um susto, olha, nossa democracia, mas na verdade as grandes democracias que têm voto facultativo, esse número gira sempre em torno disso. O comparecimento às urnas, a gente viu no Chile agora, nos Estados Unidos, gira em torno de 40%. Mas 50%. será que por ser Estados Unidos, essa 40%. eleição tão singular, né? E o Trump foi eleito. Exato. Tem o ônus de... Sim, isso é um fator que lá foi decisivo, né? Sim, porque foi decisivo. quem achou que a sua candidata estava eleita não foi votar. E pode ser decisivo aqui também. Mas ela, na realidade, o sistema lá é totalmente diferente. Totalmente, é difícil comparar. Claro. A gente tem agora, Nani, o segundo turno. Daqui a pouco nós vamos falar com um cientista político que vai explicar melhor esses números, né? Num segundo turno, gente, com o Lula ganha em todas. Gente, não adianta, né, ficarem bravos, tal. Não é a gente que está falando isso. O Lula está em todas. Ganha em E todos o pessoal os fica cenários. bravo com a gente, sabia? Fica, né? É impressionante, né? Lula... Bom, que vai ter segundo turno, acho que todo mundo concorda, né? Sim, não tem a menor dúvida. Ganhar de primeira, eu duvido muito. Não tem, não. E acho que, inclusive, em São Paulo, uma novidade pra gente, pra nós paulistas aqui, né? Verdade. Lula, então, com o Ciro, Lula 49,4% e Ciro 18,5%. Com o Alckmin, o Lula 49,5%, o Alckmin 20,4%. Com o Bolsonaro, Lula 50,1% e Bolsonaro 26,4%. E com a Marina Silva, Lula 49,8% e a Marina 18,8%. É uma distância gigantesca aqui com mas todos que ainda não considero o voto na hora H lá dos anti. Porque essa hora a pessoa ainda está olhando para esse segundo turno com a cabeça do primeiro. Para dar um exemplo claro, a pessoa que tende a votar na Marina e que manifesta no primeiro turno, quem você vai votar? Marina. Segundo turno, Lula e Bolsonaro. Quem você vota? Ela ainda não tomou uma decisão. Sim. Pode ser. Porque na hora H em que a pessoa se vê diante de duas opções, muita gente migra para um ou para outro. Não sei se o Cláudio também enxerga assim. Com certeza. Não dá para você acreditar que esse efeito de primeiro turno vá para o segundo turno. Acho que começa do zero, né? O voto fiel, ele vai continuar. Mas o voto que vem do outro é esse daí que vai mexer com todo o processo. E daí vem os apoios e tudo mais. Só um reparo, né? Eu falei novidade para nós paulistas em relação às últimas eleições, né? Claro que a gente já teve aqui 2 turnos na disputa estadual, antes que alguém se manifeste. Xinga o jornalista, tá na moda, né? Olha, sem o Lula, então. Sem o Lula, Bolsonaro ganha em todas aqui, que assim, por exemplo, nesse cenário com o Ciro, o Bolsonaro 29,4%, o Ciro 28,2%. Eu acho que deve dar um empate técnico em relação a Diego, né? Técnico. Com o Alckmin 29,4% e o Alckmin 26,4%, eu acho que sai um pouco da margem de erro. Sai, mas muito pouco. Sai pouco. Só voltando nesse primeiro cenário que você leu, Nandi, é o que eu estava dizendo. O eleitor tucano, por exemplo, nesse cenário, será que ele manifestou pra onde ele migra? Voto aí? Entendeu? Então, é um voto que vai pesar nessa hora. Entre Bolsonaro e Ciro? Exatamente. O eleitor do Lula, claramente, nesse cenário aí, você não vê o voto do eleitor do Lula ainda. Nesse cenário. Bolsonaro tá quanto? 29,4%, Ciro 28,2%. Isso não reflete o eleitorado do Lula. O petista não vai votar diante dessas duas branco opções? E nulo.
Pode e ser, aí mas... também, ó, com o Alckmin. Bolsonaro também... 29,4, Alckmin 26,4. O que eu tô dizendo é Onde que vai, tende-se a, né? A gente tem uma manifestação do Fernando Henrique nesse sentido e uma no contraponto do Haddad falando isso. Olha, a gente admite a possibilidade de votar PT, PSDB, enfim, conforme for, se for contra o Bolsonaro. Com a Marina, o Bolsonaro 29,3%, Marina 29,1%. Aí tá muito próximo. Né? Aí 2 pontos percentuais. Realmente é empate técnico mesmo, né? Ciro e Marina, Ciro 26,1%, Marina 25,2%. Ciro e Alckmin, o Ciro com 25,3% e o Alckmin com 22%. Bom, por hora, né, pelo momento, o Bolsonaro é o nome que está aí no segundo turno, né? Hoje. Né, pelo que indica as pesquisas, né? Não sei. E estando no segundo turno, tudo aquilo que a gente falou dele em relação ao primeiro se neutraliza, né? Que aí os tempos de TV passam a ser iguais. Aí o muda bicho tudo. pega, meu amigo, né? E aí também ele tem mais chance também de se perder nos ataques, né? Aí vão ser mais violentos ainda os ataques contra ele. Eu ia dizer aquela hora, eu li hoje, não sei se a fala foi hoje ou foi ontem, mas ele já se viu diante da necessidade de fazer uma reparação. É que o assunto era de pouquíssimo interesse nacional, mas ele falou que ia tirar o Brasil da ONU e depois teve que se corrigir, né? Dizer, não foi bem isso. Mas esse tipo de deslize, na hora que pegar tirar um o Brasil assunto da ONU. de maior interesse... No segundo turno, né? Assunto ele complica. Ali na área de segurança, saúde, uma besteirinha que você escorrega ali... Não sei se dá para consertar, né, Rodrigo? Muito bem, 8h56, nós estamos na linha com o cientista político Bruno Souza, que vai falar com a gente. Já vou emendar, Renata, a primeira pergunta, primeiramente agradecendo a participação do Bruno, sempre participa desse programa. Bruno, na sua opinião, a gente tem falado muito aqui sobre o horário eleitoral na TV e no rádio, como é que os eleitores vão se informar. Hoje o cenário, enfim, mostra o cenário com Lula, sem Lula. Nós estamos falando aqui da pesquisa do Ibope, que você, claro, também teve acesso. O que você acha que todo esse cenário pode mudar quando começar o horário eleitoral gratuito? Boa noite, Bruno. Boa noite, Nani, Renata, galera que nos ouve aí pela Educadora FM. Claro, não tem a menor dúvida que o cenário ainda vai mudar. Volto a insistir naquilo que eu já falei lá atrás. As pesquisas de opinião, ainda nesse início de campanha eleitoral, elas medem muito mais a capacidade do político estar presente no dia a dia da mídia e também na lembrança das pessoas. Ou seja, elas medem aquilo que a gente chama na ciência política de recall, que é a capacidade do eleitor, do cidadão, de olhar para essas lideranças e identificá-las como lideranças que têm a capacidade de dizer alguma coisa em termos de Brasil, de apresentar alguma proposta, algo nesse sentido. Ou seja, as pesquisas ainda são preliminares. A campanha começa efetivamente, principalmente quando começar na televisão. Vou fazer um comentário que é importante de um dado que saiu na pesquisa de ontem também da CNT, que é o seguinte, né? Como que as pessoas têm formado opinião sobre o Brasil? E aí a gente vai lá para os meios de comunicação. As pessoas depositam uma grande esperança nas redes sociais. Obviamente que as redes sociais são importantes, elas têm sido um canal mais, vamos dizer assim, menos hierárquico na produção de informação. As pessoas interagem mais, mas é preciso pontuar o seguinte, as pessoas formam opinião política no Brasil majoritariamente ainda sobre a televisão. Ou seja, por isso que os candidatos sabem da importância tanto dos debates quanto dos programas eleitorais na TV. Só para a gente ter uma dimensão, nessa pesquisa de ontem divulgada pela CNT, mostrava que a televisão forma a opinião dos eleitores sobre o Brasil para quase 70% dos entrevistados, enquanto a internet para os outros 30%. E a influência da decisão no voto, o debate somava 34% e o programa eleitoral na TV 20%. Quer dizer, televisão aqui, debate mais programa eleitoral, dá 54,2%. E 65% quase das pessoas não confiam nas informações que são vinculadas pela internet. Ou seja, mesmo aqueles candidatos que nas redes sociais às vezes são um show de cliques, são um show de comentários, de compartilhamento, isso não reflete o Brasil real. O Brasil real é um Brasil desigual do ponto de vista informacional e desigual do ponto de vista regional. Lembremos que acesso à banda larga à internet no Brasil corresponde a pouco mais de 50% da população. Bruno, é possível, então, que até as eleições haja uma reviravolta aí nesses números? Você acredita nisso? Não tem a menor dúvida. Eu acho que acredito que tem uma reviravolta nesses números agora. Há uma tendência que a gente precisa verificar que é clara. E aí é melhor olhar para trás para poder entender para frente o que vai acontecer. Primeiro, nós estamos num cenário extremamente dividido, extremamente fragmentado e polarizado no Brasil. Isso não vem de hoje, vem pelo menos dos últimos 10 anos.
A gente olha 2013 e tem, nas jornadas de junho de 2013, uma referência clara de que o sistema político, de maneira geral, e a representação política, a capacidade dos partidos, dos políticos em darem respostas às demandas da sociedade se esgotou. Então, o que acaba acontecendo? De 2013 para cá, depois a gente passa em 2014 por uma crise grave inaugurada pela Lava Jato, 2015 e 2016 processo de impeachment da presidente Dilma. Ou seja, temos atravessado um processo de turbulência política nos últimos anos, que não é um processo comum no país. A gente tem que também considerar o seguinte nesse processo olhando para trás. PT e PSDB, em alguma medida, verticalizaram a disputa política no Brasil. Fizeram com que os partidos políticos oscilassem, principalmente aqueles mais ao centro, tanto a centro-esquerda quanto a centro-direita, os partidos, as siglas médias no Brasil, né, fizeram com que eles gravitassem, ou seja, girassem em torno das candidaturas à presidência apresentadas por esses dois partidos. Isso se deu até 2014. Né? Lembremos que o resultado de 2014 foi extremamente acirrado, extremamente competitivo, terminando a presidente Dilma Rousseff vencedora com 51 ponto alguma coisa de votos, e do outro lado a Aécio 49 ponto alguma coisa. Ou seja, um cenário dividido, fragmentado, polarizado. O Brasil dividido em azul e vermelho. Para esse ano, muito dos analistas, muito da expectativa é de que esse cenário foi de desagregação. Agora, se a gente olha do ponto de vista dos políticos profissionais, dos partidos, das estratégias que estão sendo lançadas, eu não acharia nenhum absurdo que ocorresse uma nova polarização. A Alckmin tem negociado com o Centrão, vai ter mais tempo de televisão, mais de 7 minutos, tem tentado conseguir mais financiamento, mais recursos para a campanha. E do outro lado, o PT fazendo uma campanha de vitimização do ex-presidente Lula e, sobretudo, jogando com a questão do timing, do tempo do processo eleitoral. Para o PT, em larga medida, é vantajoso que demore mais tempo para sair a impugnação de Lula, fato esse que muito provavelmente ocorrerá. Só que, enquanto a candidatura fica toda concentrada em Lula, Fernando Haddad fica mais em stand-by. Ou seja, o desgaste sobre esse candidato é menor. Então, a estratégia política do PT é forçar até o limite a candidatura do Lula, tentar depois angariar o apoio político desse eleitor do Lula, transferindo votos para o Haddad. Muito bem, Bruno, muito obrigada, viu? Um dia você tem que vir aqui ao estúdio para a gente conversar mais, né? Para passar aí mais informações, porque olha... E olha, o Bruno é tão dinâmico, né, Nani? O Bruno é tão dinâmico que a gente passa 1h30, ó, como tá sendo hoje aqui, Com né? certeza. Então já tá feito o convite para você vir ao estúdio, viu, Bruno? Vai ser um prazer, Nani. Quando vocês puderem, a gente combina, a gente faz esse mesão, esse bate-papo aí no estúdio aí para os nossos ouvintes. Muito obrigada. Obrigadão. Conversamos então com Bruno Souza, que é cientista político. Bom, a gente vai para o intervalo, mas antes a gente vai falar do Grupo Bom Pastor, que também é parceiro deste programa. Isso mesmo, o Grupo Bom Pastor comercializa planos de assistência funeral com benefícios em vida. É uma estrutura sólida, profissionais qualificados e olha só, gente, mais de 37 anos de experiência. A Bom Pastor oferece o amparo que você precisa nos momentos mais delicados da vida, que é quando perdemos um ente querido. E não adianta. Um dia ela vem, né? Para todos nós, né? Não tem jeito, é a única certeza da vida, né? Exato. Então, o cliente Bom Pastor tem descontos em parceiros nas áreas de saúde, odontologia, estabelecimentos comerciais, farmácias, óticas, enfim. Conheça os benefícios em vida que a Bom Pastor oferece aos seus clientes. Então, anota aí, 0800 177227. Ou então, se você preferir, acesse o site grupobompastor.com.br. Mas quem conta mais sobre o Grupo Bom Pastor é o nosso amigo... Geraldo Luiz. Vamos lá. Nós sabemos que nos momentos mais difíceis da vida é onde o amparo precisa ser completo. Só o plano de assistência funeral Bom Pastor pode oferecer essa tranquilidade. Com sua ampla estrutura há mais de 37 anos, o Grupo Bom Pastor oferece todos os serviços que você necessita. Uma solidez no atendimento que você conta antes, durante e depois, com a certeza da seriedade em todos os momentos. Grupo Bom Pastor. Prevenir é preciso. Viva tranquilo. Obrigada, Geraldo Luiz. 9h09. A gente vai para o intervalo comercial, mas você não sai daí porque na volta tem mais bastidores. Bastidores com Nani Camargo e Renata Reis.
Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora, 0800 177 227. A troca de horário mais polêmica, mais comentada e mais ouvida de Limeira. Colóquio com Ivan Schutzer e Caio Bortolã. De segunda a sexta, às 11h45 da manhã. A discussão nossa de todo o almoço. Ao vivo e em todas as plataformas. Colóquio só tem na Educadora. Muito mais que rádio. Oferecimento: Casa das Torneiras. Soluções para o seu lar. Rua Santa Josefa, 336. Magazine Luiza, vem ser feliz. Praça Doutor Luciano Esteves, 245, Centro. Você, cliente Medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso? Com o aplicativo Medical, você tem o contato de todos os médicos e estabelecimentos de saúde conveniados em toda a cidade. Nomes, especialidades, localização, telefone, tudo organizado para que em poucos cliques você encontre tudo o que estava procurando. Baixe agora mesmo o aplicativo Medical para Android ou iOS e tenha a saúde ainda mais perto de você. Sua vida mais azul com Medical. Circuito Brahma Sertanejo e Aical apresentam a maior de todas as festas. Rodeio de Limeira 2018. De 6 a 15 de setembro no Espaço Rodeio. 5 noites, 7 shows. Os maiores artistas do Brasil. Porque você pediu. Dia 6, a abertura da festa. Henrique e Juliano. Para na minha cama, dizer que me ama, mais amor e menos drama. Dia 7, Maiara e Maraísa. Ele te beija gostoso, dá um amasso cabuloso. Quem ensinou fui eu, quem ensinou fui eu. Dia 8, 2 shows. Henrique e Diego. Faz comigo mais uma vez, vai ser lá. E o baile do Denis. Bota o copo pro alto, vamos beber. Na segunda semana, dia 14, Gustavo Lima. Ainda não me chame de meu dedo. Ainda não me chame de E no dia 15, aniversário de Limeira, 2 shows. Gustavo Mioto. Coração, receito, de 8 em 8 horas, uma dose de anti-amor. E a Rock. Pra encerrar a festa, montaria em touros, prova dos 3 tambores, mega estrutura de som e luz, estacionamento para 7.000 veículos, completa praça de alimentação. Garanta seu ingresso antecipado com desconto, cartão em até 6 vezes sem juros, passaportes para todos os dias, pista, arena VIP, camarotes individuais, corporativos, empresariais, premium, VIP, Super Bull, vendas online, guicheweb.com.br. Informações no Facebook do Rodeio de Limeira ou pelo WhatsApp 999353077. Rodeio de Limeira 2018. A sua festa de 6 a 15 de setembro. Patrocínio Brahma, Volkswagen, Savenhago. Promoção exclusiva Educadora, a rádio oficial do Rodeio de Limeira. Voltamos a apresentar Bastidores com Nani Camargo e Renata Reis. Isso mesmo, programa Bastidores, estamos de volta, 9h08. Renata Reis, os comentários. Muitos comentários aqui, Nani, elogiando, muitas pessoas elogiando a participação dos jornalistas aqui no estúdio da Educadora, Antônio Cláudio Bontorim, Rodrigo Psitelli, Érica Samara. Um abraço a Bernadette Gropo, ao Fabiano Birger. O Anderson Nascimento, ele diz, o pós-eleição vai ser mais complicado. É porque não vai ter salvador da pátria, seja quem chegar lá, né, gente? O Brasil está numa situação super difícil, então
A economia não vai melhorar nos primeiros meses, a gente também tem que ter pé no chão, independentemente de quem ganhar a eleição, né? O pós-eleição realmente eu acho que vai ser mais complicado que a eleição. Tem toda a razão, também concordo. O Wilson Bardini, ele manda um grande abraço ao amigo Cláudio Bontorim. Palmeirense igual a ele. Palmeirense, Cláudio. É. São tantas as participações aqui, Nani, eu tô meio perdida aqui. Quer ver? Deixa eu achar. Bom, o Anderson Nascimento, ele faz um comentário aqui de que o Geraldo Alckmin tem muitas coligações partidárias e muito tempo de TV. É o que nós. Olha só, o Braulio diz o seguinte: na pesquisa onde o Bolsonaro aparece em primeiro lugar contra todos os outros candidatos, ele não ultrapassa os 30%. Ou seja, ele aumenta muito pouco a sua votação com o Lula na disputa. Ou sem o Lula na disputa. É o que o Cláudio já falou, ele está um pouco estacionado, né? Exato. Né? Tá alto, parou mas ali. Está estacionado. Exatamente. Também um abraço para Márcia, Rosane Cortes. E boa noite, galera, nota 10. Enfim, vamos falar agora sobre... Olha, só me permita, alguém tinha comentado no bloco anterior sobre o rombo do FIES. Isso, você pesquisou? Eu pesquisei aqui, eu não sei se era isso que a pessoa estava se referindo, mas teve uma auditoria do TCU que apontou um rombo de 20 bilhões no FIES entre 2009 e 2015 e seria basicamente de inadimplência, né? De pessoas que em alguns lugares, em algumas agências da Caixa, 90% da inadimplência vinha dos contratos do FIES. E aí, claro... E faz muito sentido, né, Rodrigo? Porque se as pessoas estudaram por meio de um financiamento estudantil, olha o desemprego no país atualmente, mais de 13 milhões. Não vai poder as pessoas cumprir com a obrigação não conseguem, financeira. ser inseridas no mercado de trabalho, consequentemente aumenta então a inadimplência. É mais inadimplência do que rombo, né? Sim. É verdade. Olha só, Rogério Francisco, pelo WhatsApp, 992225124, ele diz o seguinte: depois desta história de uns dizerem que o Temer é presidente sem votos e outros afirmarem que quem votou na Dilma votou no Temer, será que a escolha do vice será mais criteriosa dessa vez? Será que os eleitores prestarão mais atenção nos suplentes? Porque em 2 décadas já foram 2 mandatários impeachmentados. E ele tem toda a razão. Eu falo por mim, eu vou prestar atenção no vice. Agora não sei a opinião de vocês, Érica e Cláudio, mas a escolha dos vices seguiu os critérios de sempre, né? Nada novo. Mas no caso do Bolsonaro, por exemplo, ele tem um esteio atrás, que é o Paulo Guedes, que é uma coisa impressionante, né? Que é sim, mas não é o vice, né? Não é o vice. Aliás, o vice dele é um general. General, né? Mourão. Mas a Veja trouxe essa semana a capa, é o Paulo Guedes como presidente, né? Pois é. Muito bem, eleições municipais, né? Não, eleições, na verdade, candidatos locais. É isso que eu quis dizer, gente. Não. Desculpe a falha. Bom, o edifício Prada tremeu agora. Será que tem uma bomba, né, gente? Até lá, este programa estará no ar, com certeza, com né, certeza. Vamos É também... lógico, é só vocês nos convidarem Com sempre certeza. que a gente garante a audiência, né, Rodrigo? Não tenho a menor dúvida. E que audiência. Isso aí. 23 candidatos de Limeira, o que vocês acham? Muito pouco? Desse número. 8, não é, Nani? 8 9 de... federal e 12, é isso, né? Estadual. 9 mais 12? 9 mais 12. 14 federal e... 14 não, já? Não, 14 federal não. 14 estadual. 14 estadual. 14 estadual 14 e 9 federal. 9 federal. Dá conta? Dá 23 isso? Gente, dá 23, né? Bom, é isso. Esse é um programa de jornalista. Ninguém é bom em de matemática aqui. Não, o Rodrigo era bom de matemática, ele me ensinou uma fórmula de tinha que calcular a fazer todas as porcentagem, porcentagens. que até Aquela hoje regra eu de sei. 3. Nossa, e na Gazeta eu dou graças a Deus ao Rafael Sereno, que tá lá ajudando. Rafael Sereno, Ele é o rei da homem porcentagem, A famosa regra de 3, né? O xizinho e tal. Gente. Mas e aí, o que vocês acham? Essa é uma tendência que Limeira tem. Outras cidades também, Piracicaba, mais de 20 candidatos. Aqui em Limeira, só um com o mandato, que é o Miguel Lombardi, né, que tenta a reeleição. Outros são nomes mais conhecidos e também tem muita gente nova que nunca disputou nem para vereador e já está tentando aí voos mais altos na política. Vocês adotam aquele mesmo discurso de que a cidade deveria se unir, enfim, num projeto para Limeira, porque se todos os votos se diluírem, ninguém se elege. Vocês defendem isso? Qual é a opinião de vocês? Eu defendo.
Eu defendo e acho que reflete da mesma forma que nós estávamos falando no cenário nacional. Fazendo a ressalva que todo mundo tem direito a se candidatar, sim, pelo né, amor de Deus, Érica? não é pessoal, né? Exato. A gente está fazendo uma leitura aí de ambiente, considerando que há mais de 2 décadas a cidade não tem um representante na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então não é, fulano não deveria ser, ciclano não deveria. Não é essa a leitura, de forma alguma. E falo mais, teve gente que recusou pensando nisso. Quer dizer, tá um número absurdo, né? Poderia ser maior ainda. Poderia ser maior. Alguns nomes seguramente estavam dentro do pleito e recusaram por esse motivo. Enfim, eu particularmente vejo dessa forma. Da mesma forma que não tivemos um grande líder no cenário nacional, na cidade nós também não tivemos um grande líder desde o episódio Cassação. E isso vem dificultando o surgimento aí de um novo grupo forte que tivesse a capacidade de articular e lembrando, né? Exatamente, Forças. Lembrando que articular não é uma coisa que você faz da noite pro dia, você vai construindo, né? É necessário ter um grupo pensante, pensando na cidade, e isso não aconteceu desde a cassação, não aconteceu de uma maneira unida, forte, que pudesse fazer a diferença agora, por exemplo, em torno de ou alguns nomes para deputado estadual, não essa lista absurda que a gente viu, e com grande chance, mais uma vez, sem ser redundante, mas já sendo, de não eleger ninguém. E você, Rodrigo? Eu concordo com a Érica. Eu acho que a chance de a gente não eleger ninguém, até por considerar a forma como o Miguel foi eleito na última vez... Você continua votando em Limeira, né? Acho que faz umas 2 eleições que eu não voto. Mas é porque você não consegue vir. Trabalho, mas aqui eu não transferi meu domicílio eleitoral é aqui, mas eu estou em Belo Horizonte, eu sempre acabo me deslocando por aí. Inclusive, estou em dívida com a Justiça Eleitoral, assumo, reconheço, tem que pagar minhas multinhas lá. R$4, tá? Você vai lá e... Porque não, hoje em dia, né? Daqui a pouco vai lá. Dá problema com passaporte, devendo receita, lá pra Justiça Eleitoral. Ficou falando besteira na rádio, tá devendo pra Justiça Eleitoral. Não tem moral, né? Toda. Agora, eu acho que a gente tem que apontar o seguinte também. Essa eleição é uma eleição que a gente pode olhar a história do copo meio cheio, meio vazio. Acho que pelo momento que o Brasil está vivendo, a gente pode olhar dos 2 modos. Um modo é esse que a Érica falou, que eu acho que faz muito sentido. Acho que a gente tem uma chance enorme de não eleger ninguém. E eu concordo com a Érica. Durante muito tempo eu pensei o contrário. Achei que a gente tinha que eleger um cara que pensasse o Brasil, aquele discurso mais coletivo. Mas acho que a gente tem que ter uma parcela pragmática. A gente sabe como um deputado faz diferença para um município. Faz muito. E aí, a gente está falando de um benefício, no caso de Limeira, uma cidade de 300 mil habitantes, né? Quer dizer, não é que o cara vai ajudar A, B ou C. Vai ajudar toda uma coletividade. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que é uma eleição em razão do momento do Brasil que abriu tantas possibilidades, despertou, como você disse aí, tanta gente nova, que acho que a gente tem que olhar para essa quantidade de gente também, de candidatos, com um certo otimismo, né? Com certeza. É a democracia se movimentando. Agora, é preciso reconhecer, como disse a Érica, nós não temos um grande líder, a ponto de quem foi caçado, tá pairando por aí. E esse vácuo cria essa possibilidade de muitos candidatos que, matematicamente, é perniciosa. E você, Renata? Você acha também que é muito candidato aqui em Limeira? Eu acho que são muitos candidatos. Eu estou na mesma linha da Érica, embora seja um direito de qualquer cidadão, já falamos aqui, né? Registrar sua candidatura, se lançar aí, tentar um cargo político. E eu acho louvável quem tem essa coragem, viu, Nani? Tem muitos aí que a gente sabe que, né, tem outros interesses, mas tem muita gente boa. O espírito público mesmo, né? Exatamente, que gostaria que entra para o páreo, não consegue. Enfim, é um direito de qualquer cidadão se lançar, mas eu acho que uma cidade que precisa ter um representante na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa. Olha quanto tempo a gente não tem um representante na Assembleia Legislativa. Como não dá para ir todo mundo, alguém tem que abrir mão também, né? E a gente sente quando tem um representante e quando não tem há muito tempo. Olha quantos problemas relacionados ao Estado que nós enfrentamos aqui na cidade e que poderíamos sim pegar no pé do cidadão que foi eleito por aqui, por exemplo. Lógico que vai ter votos em vários outros lugares do Estado, mas olha a diferença que faria. Eu não acho que deveria haver aí, olha, você não vai, mas assim, um projeto. Exatamente, um projeto. Negociações no sentido de conversa, confiança, estamos aqui te apoiando e tal. Não algo seletivo ao ponto de impedir que o outro exerça o seu direito. Não é? Mas falta o que a Érica diz, liderança.
liderança, não uma pessoa, talvez várias pessoas que tivessem as mesmas ideias, enfim, e pensassem na cidade como um todo. Ô, Nani, só fazendo um parêntese rapidinho, por exemplo, tem também, emendando o que o Rodrigo falou e a Renata também, acho louvável terem novos nomes, são pessoas que muitas vezes estão dando a cara para bater e assim, sabe, cheia de coragens e tal, mas tem também, eu vou tomar muito cuidado para falar, mas nesse número absurdo tem, assim, diversos perfis, né? Que é muito fácil a gente analisar. Tem aquela pessoa que só tá fazendo propaganda pro partido e com a dobradinha. Só pra fazer o nome pra vereador. Tem aquela outra pessoa. Mas olha, não que é tem só um a ego. pessoa, não, viu? Eu culpo principalmente os partidos. Sim, os partidos sim, são que os usam principais essas pessoas. responsáveis. Sim, não tenha São dúvida. desorganizados. Sim. A gente viu pelos convites que nós fizemos para as entrevistas que fizemos com os pré-candidatos aqui, a quantidade de partido que estava sem ninguém. De repente surgiram pessoas. E deixa um sem convidar pra você ver a culpa é de quem. Mas né? é verdade. É sempre Exatamente. do jornalista. Não tenha dúvida. A desorganização passa por esse ponto também. Mas o que eu tô dizendo é isso. Quer dizer, às vezes tem uma pessoa, né, de bem, como está na moda dizer, né? Dando a cara pra bater e, ao mesmo tempo, no mesmo páreo, você tem pessoas aí apenas sendo fantoches dos partidos. Isso atrapalha muito a cidade. Na realidade, a gente tem que concordar com o que todos vocês falaram, porque realmente é por aí. A minha preocupação é que algumas pessoas que estão se lançando podem se machucar politicamente e não precisaria fazer isso. E se você levar em consideração o número de eleitores de Limeira dividido pelo número de candidatos, não dá 10 mil para cada candidato. Tá? E 10 mil é uma nota de corte Não é não nota de corte, nada. Não é traço. É traço. Então, veja bem, Limeira teria condições de eleger, acredito que 2 federais, 2 estaduais, tranquilamente. Só pelo número de eleitores que a Só cidade tem. pelo número de eleitores que a cidade tem. Exato. Mas aí, o que acontece? A vaidade precisa ser posta de lado, o interesse político partidário precisa ser posto de lado. O poder, né? Essa coisa de... Também, né? A questão, por exemplo, principalmente de quem é funcionário público para tirar 2 meses de férias, que tem alguns, Sim. né? Precisa ser posto de Tem lado. isso também. Então, sabe, você acaba ficando numa situação difícil. O Miguel tem chance? Tem. O Tiririca vai ser candidato novamente? Vai ser candidato e tal. Mas e daí? Será que ele vai ter a capacidade de amealhar aquela quantidade de votos das 2 últimas eleições para poder levar mais 2 ou 3 candidatos do partido dele junto? Eu tenho minhas dúvidas que ele não vai conseguir isso daí. Eu também. É porque ele fez toda uma... Há um Marketing. ano desenhou toda uma não crítica, vai sair, né? Mas eu queria aproveitar a experiência do Cláudio e fazer aqui uma provocação. Enquanto que a omissão, talvez não seja a palavra ideal, mas eu vou me arriscar a ser um pouco mais rígido aqui na crítica, do chefe do executivo, e eu não estou me referindo ao atual prefeito apenas, mas a outros todos que passaram por aquela cadeira nas últimas décadas. Porque, historicamente, Cláudio, você pode dizer isso, o chefe do executivo, como uma liderança política da cidade, tem um peso enorme Deveria ser o maior líder da em cidade. aglutinar forças e encaminhar esse processo. Jurandir Paixão e Paulo D'Andrea tinha isso. Pois é, sem tirar... acabou, né? Com toda... Acabou. Sem Acabou nenhuma, Acabou com aí. todos os problemas que eles tinham, né? Mas... eu tô errado nisso? Ou Não. eles têm sido omissos? Não, que tem, que você... com certeza, com certeza. Eu não diria omissos, mas eles preferem ficar em cima do Olhar muro. para o próprio Não umbigo. consegue articular. Não né? consegue Não articular. Às vezes não consegue Não articular articula. com uma base de vereadores, quanto mais Que uma dirá associação. com Numa das lideranças entrevistas nas que nós cidades. fizemos aqui, eu e Renata, né, um candidato falou sobre isso, né, que tentou, né, Foi reunir-se, né, aí falando do atual prefeito, falando do prefeito Mário Botion, Que tentou, inclusive, tentou, né, e vamos discutir, E não vamos teve discutir. retorno nenhum. Não teve retorno. Mas E sabe aí- uma coisa, a história do copo, né? Meio Então, cheio, o que meio você vazio. falou, Rodrigo, tudo tem muito a ver. Mas também acho que é válido a população também olhar, não que a população não olhe, mas assim, tentar deixar de encarar a política como assunto chato e começar a prestar atenção nesses comportamentos agora, para de repente daqui 2 ou 4 anos ver quem está fazendo o quê, se movimentando de qual forma agora, né? Por exemplo, às vezes as pessoas não entendem o problema que a gente teve recente na cidade da farmácia de alto custo, se eu não estiver errado. É uma questão estadual. É uma né? questão estadual. Sim. Daí
o SAMU, que é uma questão federal, quer Federal. dizer, se a partir do momento que a população conseguir entender, e aí não estou defendendo esse ou aquele prefeito, mas que inúmeros problemas da nossa cidade dependem, sim, de outras instâncias de governo, eu acho que o olhar para esse assunto começa a ser um pouco mais cauteloso e antes da hora, porque tem que ser antes da hora, não é agora que você decide se a cidade vai ter um deputado estadual ou federal. Não é aquela história agora. de pegar o santinho na rua Não na hora é. de E aí voto. eu quero trazer um Não era na testemunho. campanha. E aí eu quero trazer um testemunho de quem tem a oportunidade de rotineiramente ir ao Palácio do Bandeirantes, Assembleia, etc., para corroborar isso que você está dizendo, Érica, porque as cidades sem representação política não existem, Não existem. nos palácios. Essa é a verdade. Não existem. O político age conforme interesses eleitorais e aqueles É o deputado enchendo o saco lá. É, É isso, exatamente. né? E tem que ter. Exatamente, Qual é a figura mais exatamente. próxima da população daqui de Limeira? É o vereador. A pessoa que precisa de resolver um problema É pro dentro vereador do, que ela vai do atrás. município. Ela vai atrás do prefeito? Não. Ela vai atrás do vereador. E assim é o deputado. Mas eu acho que falta a gente amadurecer isso na população, Agora, né? o Essa último que população- nós... Eu nem sei, eu acho essa que ele foi percepção. estadual, o vereador Otoniel. Ele chegou, Sim. ele foi estadual e federal, É, mas né? ele teve... Foi pouco- estadual não, e ele federal. só Então, mas- de mas foi Limeira. federal. A maioria Não, foi ele só foi fora. federal. Não, sim. Hoje Não. ele é vereador em Não, Ribeirão ele foi Preto. Pois estadual é, é isso que eu queria O dizer. Otoniel. Foi. Eu fiquei espantado, acho que ele foi estadual Foi também. estadual também. Eu fiquei espantado ao constatar isso. Eu queria chamar a atenção para isso, da importância da gente prestar atenção em quem a gente está elegendo. Porque nós elegemos um cidadão aqui. E foi condenado foi no caso da vereador, cabeleireira, viu? que Foi. supostamente Vereador, representou a como cidade. E hoje é vereador em outra cidade. Em que ele mal chegou, né? É. Não foi a Nani que foi fazer a unha nesse lugar? Ele- É, foi uma Foi. matéria. Foi. Foi, matéria do Compartilha, Jornal de né? Limeira. Muito Gente, legal já que a essa gente entrou época. nesse assunto, Foi. nesses Teve uma comissão nesses últimos 5 processando. Lembra, Rodrigo? minutos, vamos lembrar de alguns fatos Olha, teve jornalista que foi pitorescos. assediado nessa comissão, inclusive. Foi. Como é Foi. que chamou essa CPI? Comissão processante, era isso, não era? Era, Uma então, cabeleireira. foi... Uma acho que foi CPI, eu né? acho. Foi uma CPI. Uma CPI. Não Não é era da CPI dos- corregedoria. Acho que não CPI dos chegou a ter- fantasmas. Não teve CPI, Foi não. CPI dos fantasmas? Não. Foi uma corregedoria. Era da corregedoria. Não era É, CPI, CPI Rodrigo. dos fantasmas, Rodrigo, não era? É, foi a CPI dos fantasmas. CPI dos fantasmas. Não, porque os depoimentos aconteciam numa salinha do lado da Então Câmara esse negócio escondida. antecedeu, ocorreu paralelamente. antecedeu e Foram mais culminou que numa um. CPI. Foi Foi mais que um corregedoria. escândalo. Mas é isso que eu tô me vendo, é que é a corregedoria. Viu? E vocês acham, assim, que o maior fato político que vocês cobriram foi a cassação de Limeira? É, aqui em Limeira? Foi, né? Com certeza, Ah, sim, né? Foi, com não tem a certeza. menor dúvida. Com certeza. Não tenho nem dúvida. Naquele fatídico dia, né? Todos nós lá 24 de acompanhando. fevereiro de Nani, 2000. Não, eu eu- tava com 8 meses de gestação. Eu Foi lembro exatamente perfeitamente. no É. momento que eu parei de Eu tava cobri, acompanhando. como eu falei na última eleição, eu cobri a eleição presidencial lá em Belo Horizonte, mas se eu tiver que destacar, foi a cassação aqui em Limeira, sem dúvida. Foram novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, Fevereiro. 4 meses muito intensos aqui na cidade. Exatamente. Muito. Todos os Diariamente eram Fechamento notícias. de redação 3 horas da né, manhã. Cláudio? Então, e assim, coberturas de eleições, assim. O que Ah, vocês eram lembram? olha, era sempre traumático. Rodrigo, a gente pegou o papelzinho, né, ainda, né? Aquelas filipetinhas, né? Pra Olha, cobrir a eleição no não sou clube. dessa época, não. Ou já foi urna eletrônica? Não, Gente, não, eu você- lembro. eu peguei, vocês eu não. nunca cobri uma eleição no Dani, nosso você não clube. pegou. As Você apurações não, eram Nani. no nosso clube. Não, era Nosso no Limeira Clube. Nosso não, nossa, eu clube. peguei. Não, eu não peguei essa época. É, eu também Era- não. eu não peguei, cheguei, urna então. eletrônica, não, a Nani, não gente pegou já não. pegou a Não, fase olha, eu sempre achava... eletrônica. Quando eu comecei a trabalhar... Porque tinha- eu lembro dos papeizinhos, Você era assim, que eles estagiária, ficaram. né? Acho que eu era estagiária, então. Eu vou dar um depoimento aqui. Eu, quando comecei a trabalhar, eu queria cobrir uma eleição, todo mundo tem essa empolgação. A primeira eleição que eu cobri, eu disse que eu nunca mais queria fazer uma outra eleição. Achei uma chatice, processo todo chato, você vira trabalha o alvo, dia inteiro, você fica sem rala comer. e você começa a virar alvo de todo mundo, porque você falou bom dia pra um, você torce pra fulano, você falou bom dia pra outro, torce pra ciclano. E eu achei uma chatice. Mas É, e nos primeiros momentos da. Mas desde e nos, então- nos primeiros Tô lá tempos, da, toda- nos a cada primeiros 2 tempos anos. da urna eletrônica também, nós tivemos muitos problemas com o programa do TSE, né? Chegava um momento Bugava que ele o programa. travava. Aí era teve uma eleição complicado, municipal que né? travou e faltou Foi um desesperador. vereador. Lembra disso, Nani? Foi, Você verdade. chegou 2 horas da manhã no Cheguei jornal 2 horas da manhã. e sem um voto não fechava a Câmara. A Câmara. É, Foi terrível. Verdade. Nossa, Nossa, não isso me foi lembro. quando? Nossa, foi uma das eleições Vamos colocar do uns Silvio, 15 eu acho, anos né? aí. Eu me lembro que
Quando saiu Aos de 10 lá, eu anos. lembro até hoje, eu falei pro motorista lá do jornal pra buscá-la no Limeira Claro. Clube, mas aí eu falei, É. voa! Ela chegou branca na redação, Nossa. brava, me xingando, porque ele Viva a quase tecnologia, levou né, gente? pra ir ao Jornal de Limeira, tinha uma rotatória gigante ali do supermercado. Sim. Ali, ele quase passou reto. Foi, Ô, foi Nani, mesmo. na Gazeta a Mas gente... sabe que, assim, teve um episódio, até um acidente com o Rafael e o João Antero. Você vai falar isso, você já falou, né? Já falei. Eu acho que foi alguma coisa de eleição Foi, também, foi, não foi. foi? E foi ali pertinho, né? Foi perto. Gente, era... A gente tinha... Meu, a gente tem A que gente rir também. fazia- João Antero Os chegou branco na bastidores, ele redação. trabalha tanto num dia de Mas, eleição. gente, era muito legal, né? Porque O a João Antero gente... chegou branco na redação, viu? E a gente cobria outras cidades, né? Cordeiro, Iracemápolis. Não, mas aí o risco era você chegar e já ter acabado a eleição. Porque acontecia isso, né? A apuração era muito rápida e era concentrada lá em Cordeirópolis, né? Não sei se ainda é. Iracemápolis Sim, e Iracemápolis ainda Cordeirópolis. em Concentra lá Cordeirópolis. em Cordeirópolis. Aí você tinha que chegar, pegar o resultado e correr pra cidade pra pegar lá a repetição, Não, a e festa. combinar o horário que o E candidato olha, ia votar na eu nossa. já peguei candidato nessas cidades que já estava pra lá de Bagdá. É verdade. Feliz de eleito. Tinha, Um antes da monte. hora, E né? a gente acompanhava, a gente fazia uma programação. Ó, você É. vai cobrir candidato X, aí o cara vai votar 7 horas da manhã. Não, você daí tem na que ficar- véspera você tá ligando pro assessor, viu? Que horas o cara vai... E a estrela não, e teve fala um que horas ela vai episódio, votar. teve um É o episódio, seguinte, teve um episódio né? muito Pra estressante facilitar. com a Nani, que ela quase apanhou de um candidato. Você lembra disso, Foi, Nani? foi Candidato a mesmo. vice. Ai, gente. O pessoal As adora, coisas né? que acontecem. verdade. Sabe o que me Isso foi irritava muito Partiram profundamente? pra cima de mim, Ô, foi Nani, mesmo. eu tava até conversando com a Renata. Eu pedi demissão nesse dia por Pediu causa desse demissão. episódio. Pediu mesmo. Um pouquinho antes, né, do grande dia da votação, que me irritava muito, olha, fica a dica, gente, fica a dica pros candidatos, para assessores, na época da pesquisa. Aquilo me irritava de uma tal maneira, porque fazer a pesquisa é uma tensão absurda. Primeiro que você tem que fazer contato com todos os presidentes de partido. Cai naquilo que vocês estavam falando, né? A pessoa não dá retorno, Questão não fala da o nome, isonomia, né? não fala se vai ter, não quer se indispor, tenta te usar para falar o nome de fulano, para provocar ciclano. Superado esse estresse, daí a pesquisa vai pra rua, ok e tal. Daí começa aquele assédio absurdo, Sempre assim. né? Deixa eu ver a Não pesquisa. dá pra se adiantar. Mas faz só pra mim, não vou falar... Gente, o repórter não pode adiantar. É, Simples assim, acontece. é questão de ética. E eu me lembro que uma vez na Gazeta, nossa, a Limite, né, que sempre divulgou... Aliás, também nunca errou, né, gente? Vocês me ajudam a Verdade. refrescar a memória, mas eu não lembro de nenhum erro da Limite. Não. Muito pelo contrário. E a gente ia buscar a mídia ali, né, era... ali na Luciana Esteves, até a Gazeta, que é na Senador Pra ir a pé, Vergueira. né, era? Curtinha, É. mas aquela sensação absurda que tem alguém te seguindo, né? Que alguém a qualquer momento vai te abordar e vai falar, passa a mídia pra gente ver a pesquisa. Então, realmente, é uma parte que tem que... Haja preparo psicológico, né? Tem que ter muito preparo Não psicológico. tinha E físico também. nuvem nessa época. Não, É, e não a gente tinha. gostava, não. Ai, Cláudia. Até de... eu também sou das antigas, Rodrigo, não me deixa em saia justa. Era em CD. Mas e ele explicava, né? A gente ouvia toda a Em explicação CD, aquele CD técnica. molinho, assim. Olha, você sabe que você falou isso, eu me lembrei do meu tinha chefe E as quando eu pessoas entrei sem no jornal. noção, né? Aliás, quero mandar um abraço Não, para não ele, do tinha. Alberto Mansur, Um abraço, o Mansur foi meu grande chefe chefe e Abração, um Mansur. professor, né? Me ensinou muito. Imagina hoje, o Mansur, quando eu entrei na redação como foca, ele sentou ao meu lado para me ensinar a escrever. Quem faz isso hoje, né? O Zé Mas Encinas fez isso comigo. Comigo também. Zé Um Encinas, abraço ao gente Zé boa, também. né? Zé, Boa, um sensacional. abraço pro Zé. O Cláudio também. O Cláudio. Corrigia É que o muito os Cláudio nossos veio textos, depois, né? um pouco depois, né? A Mas gente era já um tava lá. parceiro. Mas, Já poxa estavam vida. formados. Mas eu ficava... Mas ajudava muito. Mas a Acho que gente ficava também tinha que bravo conhecer na isso. redação porque lá no Jornal de Limeira só o Mansur tinha acesso ao resultado da pesquisa. E aí Ele entrava numa salinha. ele fazia Ele entrava numa reportagem salinha. de noite, a hora que todo É. mundo ia embora, ele fazia Ai, que reportagem. horror, que E a gente tortura. ficava tentando descobrir e espiar e a Tava gente se não matando. sabia, né? Que tortura. Gente, mas então, e quando a Érica estava na Gazeta, era ela que cobria, né? Ela cobria a resultado das polícia, pesquisas. exatamente. Quando chegava a pesquisa, que ela sentava com o Dr. Roberto Lucato para falar sobre isso numa mesinha, eu ficava desesperada. Ficava louca, eu queria virar um mosquitinho para ela. Era mesmo. Não era todo mundo, era assim. Era né? natural, Você imagina, né? se com a gente assim, imagina os candidatos, as pessoas de fora, as pessoas que estão diretamente Sim, envolvidas. Porque interessadas no a gente é processo, curioso né? de natureza, Claro, né? temos Mas que porque ser, é uma né? eleição municipal, ela mexe muito mais com os brios do que a eleição que a gente está vivendo Ah, hoje, E né? tem certeza. muita coisa em jogo, né? Tem. As pessoas ficam desequilibradas e perdem realmente a noção, sabe? Bom senso, às vezes dá uma respirada, uma acalmada
é sempre o caminho mais viável. Limeira tem esse histórico, né, de vídeos, né, que surgiram. Até Fake news, né? Fake news, Isso não é de Começou hoje. em Limeira. Pioneirismo. Coisa, né? Ruim falar isso. Folhetos mas é que verdade. saíam de madrugada, né? Apócrifos, Né? Um caminhão aparecia lá, jogava ali na Doutor Trajano um monte de denúncias. Pesado. Exato. Acho que a gente tem que fazer um novo programa com eles, viu, Nani? Foi Meu Deus, muito Limeira, bom, eu tô tá lembrando de acabando. história, lembrei de um cidadão agora que foi vereador e foi caçado, inclusive, e no dia da cassação Quem? levou calcinha, lembra disso? Calcinha? Quem? Paulo Sérgio Oliveira, né? O Paulo Sérgio, ele é um ouvinte do nosso programa. Não, teve uma cassação Ele é dele, ouvinte. que apareceu calcinha lá de uma assessora, né? Teve uma assim. história de Ó, o calcinha. Neto que tá com a gente na técnica. técnica. Olha o Lembra Neto. também de muitos episódios, né, Netinho? O Neto acompanhou. O Neto ajudava também. quando a gente transmitia pela rádio, lembra? Pela A Gazeta rádio. também, a gente apurava, fazia matéria pro Verdade. jornal e... O Paulo Neto Sérgio das é ouvinte, antigas então, também. O Paulo Sérgio sempre tá mandando mensagem. Olha, a sessão com ele nunca acabava bem, né? Ele gostava de agitar, mas era bom que tinha notícia, né? Tinha notícia. O Paulo Sérgio foi do caso do Sucão, né? gente? Do Sucão, Do lá Vale, do Sumaré. do Valinho. A gente falou sobre... Egli, acho que a assessora chamava Egli, não é? Olha só, que você não lembra. é. Ô, Rodrigo, aliás, Não é da nossa época. quem veio no programa esses tempos atrás foi o Pilon e contou, assim, histórias... Nossa, Rodrigo, ele contou cada história. Histórias que, inclusive, né, Renata? Que ele só revelou agora, histórias A assim... gente perguntou da história da urna. Lembra a história da eleição da Câmara, que teria sido fraudada, que a urna teria fundo falso? Nossa, eu preciso ouvir esse programa, tá na internet Nossa, você depois, precisa né? ouvir, olha, Mas o procura lá. Pilon em eleição tem um episódio marcante desses, né? Que ele é um desses a que o Cláudio se referiu. Ele achou que ele ia estourar na urna, na candidatura a deputado. Foi muito mal votado. Aí tava na apuração, acho que no nosso clube, ficou bravo, xingou os eleitores não sabiam votar. O Pilon não faz isso. O Pilon não é estourado, né? Mas Vamos era, olha, defender uma ele, não excelente, só ele faz isso, né? era uma Nossa. excelente fonte de informação. Mas Sim, excelente fonte. ótimo, ele sempre Tratou muito bem a os imprensa. Tanto jornalistas. que ele abandonou a política, né? Abandonou a política. E Ele foi ele tinha uma secretário, coisa né? que é Secretário não, difícil. funcionário comissionado. Ele tinha uma coisa que é difícil em fonte, mas ele era leal com você. Então, quando ele te falava uma informação, a informação... Podia cravar. E ele não falava pra outra pessoa. Se ele disse que falou só pra você, era só pra você. Sempre foi leal. E ele contou histórias pitorescas também. Inclusive, daí teve ouvintes que falaram: eu lembro que você me dava paçoquinha nas eleições. Que legal. Pagava gente. churrasco no bar. Tinha os muros, né? churrasco. Lembra os muros pintados com pilãozinho, né? Naquela época podia, sim. né? É verdade. Hoje já pode fazer mais nada, né, gente? Hoje. Nossa, a gente podia fazer um programa, né? Só pra Hoje não relembrar. pode nem comemorar. O jogador que marca gol não pode nem comemorar gol, né? Então... Pois é. Tempos difíceis estes. Gente, temos que ir embora. Infelizmente, né, Renata? Pena. Foi um super papo. Olha, muitas pessoas participando. E, gente, sempre lembrando que o programa continua na nossa página, se você quiser assistir mais tarde, né? Acorda aí de manhã, né? Deu aquela insônia, sabe? De madrugada. E você vai lá no Bastidores e acompanha esse papo aqui, que foi bem nostálgico, mas muito informativo, falando sobre, então, as eleições de 2018. Vambora? Vamos. A gente volta na próxima terça com mais novidades, falando mais de novidades. política, mas com mais novidades. Cláudio, obrigada pela participação. Eu que agradeço a vocês, Renata, Nani, a participação aqui com o Rodrigo e com a Érica. E uma boa noite aos ouvintes da Educadora. Agora eu me lembrei. Eriquinha, muito obrigada pela participação. Poxa vida, eu que agradeço a oportunidade de revê-los aqui. Que bate-papo gostoso. Nossa, agradeço também a paciência dos ouvintes, né? Que aguentaram firme até agora. Então foi muito bacana mesmo. Muito obrigada pelo convite. E você, Rodrigo, tá aqui em Limeira, pegou uma mini férias? Então, né, eu estaria 10 dias de férias, mas me ligaram ontem já que talvez eu tenha que ir pra Venezuela amanhã, quinta-feira. E então talvez minhas férias tenham que ser interrompidas. Mas quero agradecer imensamente o convite de vocês. Vou querer participar por telefone. Super Muito feliz, legal. Cláudio, em rever você, Renata, Érica, Nani. Olha, o jornalismo de Limeira tem muita A gente conviveu tanto tempo junto, né? Então, com tantos isso é muito estresses legal. e tantas coisas boas. Jornalismo de Limeira, eu sempre digo isso por aí. Tem muita gente boa e muita gente de bem. É verdade. Que é raro, às vezes, na imprensa. Então, acho que a gente tem que louvar esse pessoal que luta todos os dias. Parabéns a vocês. E a gente também fica muito feliz por todos vocês, né? E a gente quer que vocês voltem quando puderem. Muito obrigada. Basta viu? convidar. Claro, vamos convidar. E você de casa, muito obrigada pela participação, muito obrigada pela audiência. Ótima noite e até a próxima terça-feira. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Brahma Sertanejo e Aical apresentam a maior de todas as festas, Rodeio de Limeira 2018. De 6 a 15 de setembro, no Espaço Rodeio. 5 noites, 7 shows. Os maiores artistas do Brasil. Porque você pediu. Dia 6, a abertura da festa. Henrique e Juliano. Para na minha cama, até dizer que me ama, mais amor e menos drama. Dia 7, Maiara e Maraísa. Ele te beija gostoso, dá um amasso cabuloso. Quem ensinou fui eu, quem ensinou fui eu. Dia 8, 2 shows. Henrique e Diego. Faz comigo mais uma vez, vai ser lá. E o baile do tênis. Bota o copo pro alto, vamos beber. Na segunda semana, dia 14, Gustavo Lima. Ainda não me chame de meu nego. Ainda não me chame de E no dia 15, aniversário de Limeira, 2 shows. Gustavo Mioto. Coração, receito, de 8 em 8 horas, uma dose de anti-amor. E a Rock. Pra encerrar a festa, montaria em touros, prova dos 3 tambores, mega estrutura de som e luz, estacionamento para 7.000 veículos, completa praça de alimentação. Garanta seu ingresso antecipado com desconto, cartão em até 6 vezes sem juros, passaportes para todos os dias, pista, arena VIP, camarotes individuais, corporativos, empresariais, premium, VIP, Super Bull, vendas online, guicheweb.com.br. Informações no Facebook do Rodeio de Limeira ou pelo WhatsApp 999353077. Rodeio de Limeira 2018. A sua festa de 6 a 15 de setembro.